Olá, tudo bem? É um prazer novamente estarmos com vocês aqui. Hoje é um dia especial, aliás, especialíssimo, né? Pelo nosso convidado que hoje nós teremos aqui. Mas sempre as perguntas que vêm no nosso Instagram, no YouTube, sempre perguntando sobre o que é o Galicanto. Até já explicando para o nosso convidado, porque daqui a pouco vocês saberão quem é. O que é o Galicanto? Né? Como vocês sabem, eu fiz uma viagem, uma peregrinação para Israel. Nessa peregrinação fui a Jerusalém e conheci lá a igreja de São Peter. A igreja de São Peter em Galicanto. E o que significa a igreja de São Peter? É a casa de Caifás, onde Jesus foi preso, manteve de quinta para sexta-feira. E lá, ele disse para Pedro, olha, antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. Então foi a revelação. Então o nosso Galicanto é isso. Meu convidado espetacular, que hoje eu tenho a grande honra de receber, não só eu, mas todos nós que gostamos aqui do nosso podcast Galicanto. Senador Jorge Cajuru. Tudo bem, senador? Bem demais, nossa senhora. Alegre, feliz. É a primeira vez que eu dou uma entrevista em um podcast aqui em Goiás e tem tudo a ver comigo, né? Primeiro, Deus e saúde a todos e todas que estão nos acompanhando. Porque o nome, né? Galicanto, né? A revelação. Vamos revelar algumas coisas aqui. Não, porque depois eu vou te contar. Mas o meu primeiro casamento foi em BH, né? Sim. Primeiro lá, o segundo também lá. E terceiro também lá. Dos 11. Dos 11, 3 lá, né? E aí, Galicanto. Porque eu sou da época do galo do Elias Calil, que faleceu, infelizmente. Pai do Alexandre Calil. Do Palmir Pereira. Sim. Também presidente do galo e tal. E da época de ouro, que era o Reinaldo, né? Eu entrava no Mineirão, eu era repórter esportivo da Rádio Tatiaia. Eu tinha 18 anos de idade. Estava completando 18 anos. Eu chegava no Mineirão com o microfone sem fio, que na época o microfone sem fio, Márcio. Márcio, pra quem não sabe, que é meu amigo pessoal. Isso. Amigo, meu irmão. Já me ajudou em situações difíceis demais, inclusive. Aí, era um microfone assim, lata mesmo. Microfone sem fio não era igual aqui, né? Era um microfone desse tamanho. Assim. Eu chegava no Mineirão e o Galo entrava em campo, eu entrava abraçado com o Reinaldo. 120 mil pessoas todo domingo no Mineirão. Era incrível. Não Galo, Cruzeiro também. Cruzeiro era Nelinho, Joãozinho, meus amigos pessoais, os dois até hoje. Pode ligar pra ele aqui agora. Liga pro Nelinho e fala, Nelinho, Cajuru tá aqui. Ele tá falando que é teu amigo, é mentira dele. É nem meu irmão. Casado com uma mulher espetacular, que é dona de uma academia lá em BH, a esposa dele. Eu entrava no Mineirão com o Reinaldo, né? Aí eu abraçava. Aqui, gente. Alô, torcida do Galo, aqui. Reinaldo. Aí a torcida começava. Rei. Reinaldo é nosso rei. Rei. Reinaldo é nosso rei. E depois que tava Cajuru. Aí, final, o dono da equipe de esporte da Itatiaia faleceu. Gente boa demais, eu adorava ele. Até porque amo até hoje. Ele não tá aqui. Oswaldo Faria. Ele ficava num ciúme enorme de mim. Que acabava o jogo, o Reinaldo ou o Torinho Cerezo, um dos dois. Cerezo tá vivo até hoje. Meu irmão. Eu morei em Gênova, na casa dele, na Itália. Fiquei um ano lá, na Copa do Mundo de 1990. Aí eu entrava em campo, terminava o jogo, um deles dava camisa pra mim. Isso provocava um ciúme danado no dono da rádio. Não era o dono da rádio, era o dono da equipe de esportes. Cajuru, vou falar uma coisa. Existe uma rivalidade maior do que Atlético Mineiro e Cruzeiro? Eu vou dizer, Grenal já, é mais, você acha? É. Porque eu vivi já, tanto Grenal, eu fui do Grenal, já fui Atlético Mineiro e Cruzeiro, às vezes é o dia. Pra mim, quando eu entrei no Mineirão, parecia que tinha 200 mil pessoas. Gente, podcast tem vinho, gente. A diferença. Não, vamos falar sobre esse vinho daqui a pouco. Mas assim, eu vivi uma coisa espetacular num Grenal, sabe? Que foi assim, até mais do que um Fla-Flu. Você viu onde? No Olímpico? No Mineirão. Mineirão. No Olímpico. Grenal no Olímpico. Então, Grenal no Olímpico. Isso. Estado do Grêmio. Estado do Grêmio. Agora sim, mas no Mineirão, não sei se tinha gente demais, era um momento que às vezes eu tava... Mas foi uma experiência magnífica. Tá? Márcio, eu vou te contar aqui em primeira mão. Acho que eu nunca falei isso. Eu falei fora do ar pro Jô Soares. Que o Jô, ele sempre me entrevistava. Era pra mim um prazer enorme. O Jô foi amigo meu pessoal. Foi amigo meu pessoal. Quando ele morava com a Flavinha, a esposa dele. Acabava o programa, a gente ia jantar ali na Martinico Prado com a Angélica, em Genópolis. O restaurante chama Jardim de Nápoles. É uma cantina italiana. Sim.
A gente ia jantar lá. Aí o Jô falou pra mim, Cajuru, tal, você é repórter esportivo, você tem uma história, tal. Aí eu contei pra ele, mas não contei na entrevista. Ele falou, caracas, por que você não contou? Ele não falou caracas, você entendeu, né? Sim. Ele falou assim, Cajuru, por que você não contou isso na entrevista? Eu falei, você não perguntou, ué. Você não perguntou. Gente, o Grenal é uma coisa tão impressionante, é o seguinte, na concentração do Grêmio, presta atenção, concentração do Grêmio, o jogador um dia antes do jogo vai lá, tem jantar, tem almoço, correto? Não pode servir tomate. Sabia disso? Não. Eu não contei isso. Por quê? Porque é vermelho. Na concentração do Grêmio não se come tomate. E claro que todo jogador do Grêmio adora tomate, mas não podia comer lá. E na concentração do Internacional, tem o quê? Toda concentração de time de futebol tem a mesa de sinuca, correto? Sim. É normal, né? Um dia antes do jogo, cara à noite e tal. Na mesa de sinuca não tem a bola azul. Na concentração do Inter, não tem a bola azul. Você acredita nisso? Acredito demais. Então é só pra dizer pra você o tanto que Grenal é mais forte, mais violento, mais apaixonante do que Atlético e Cruzeiro, do que Goiás e Vila Nova, do que Palmeiras e Corinthians, do que Fla-Flu, do que tudo que você quiser. Mas também é verdade. Mas eu acabei desbarrando aqui, Cajuru, que eu acabei de ganhar esse galo aqui. Eu queria mandar um abraço especial pro Fábio Aleixo, que mandou esse de presente para nós aqui do podcast, e também para a mãe dele, a dona Maria Aparecida Aleixo. Não da minha mãe e da minha tia. Olha lá, é aquele a minha mãe Maria maior e a minha tia tá Maria ao fundo Aparecida. aí, né? Beijão E assim, um espetacular, esse carinho que a gente recebe aí das pessoas que nos acompanham é muito bom. Ele criou a logomarca? Ele é Não, aí o pessoal aqui da Studio Way, né? Aí eu só dei o nome. Esse pessoal é profissional, hein? Aí da Studio Way é muito bom. O pessoal da Studio Way, Galicante, parabéns. pessoal profissional. E nós estamos muito bem, é um podcast novo, Cajuru. Mas aqui a gente está falando de amenidades, de coisas revelações que a gente deveria dizer e queria dizer, às vezes para deixar para a família, para os amigos, algumas revelações. Então, em relação à revelação, só aqui para você rapidinho. Sou profissional, né? Sim. Eu aprendi uma na vida fantástica com o Silvio Santos, o melhor patrão que eu tive. 16 anos eu fui funcionário dele. 16 anos. É duro. Não vou chorar, não. Porque acho que nem poros eu tenho mais pra chorar. De tanta coisa que eu passei na minha vida. E o Mar sabe isso. Eu já, por além de saber, já estudei muito. Né? Mulher violentada, né? Tudo. Eu passei por tudo. Rádio caçada, passei por... Mas o Silvio me falou uma coisa fantástica. Que é a frase que eu vou passar pra você aqui, você vai gostar. Até porque você é um cara inteligente, você é culto, você lê. Que tem muito cara que te entrevista e que não leu nem Gibi, nem Pequeno Príncipe. Então o cara é de um analfabetismo total. É por isso que eu não tenho... o Cajuru não dá entrevista. Não, eu dou só pra quem eu quero. Não tem entrevistador que é de uma burrice abismal, ou abissal, sei lá. Aí o Silvio fala assim, Cajuru, seja profissional. Amador, Cajuru, o único foi o Aguiar. Até porque ele era o dono do Bradesco. Lembra? Amador Aguiar. Então, Cajuru, amador, só o Aguiar, dono do Bradesco. Então, seja toda vez profissional. Eu achei essa frase fantástica. Você sabia dessa? Não, não sabia. Então eu concordo com ele também. E Cajuru, aqui nós temos aqui hoje, até minha equipe lá do escritório, quando eu disse que a gente ia fazer esse bate-papo, falei, vocês sabem que ele é diabético. Aí eles tiveram um cuidado especial. Falaram, vamos preparar coisas aqui. E até para ele dizer um pouco sobre o trabalho, igual, por exemplo, eu fico assim, admirado, porque eu nunca vi um vereador no Brasil, podem até mandar projeto. Da história do Brasil nunca teve. Da história do Brasil que tem executado. Não, e não é só isso, antes de virar senador, né? Que tenha executado um trabalho e um projeto com relação aos diabetes que você executou aqui, enquanto vereador. Porque eu pela não primeira posso, vez no eu Brasil. sou pequeno, eu sou só um vereador, já ouvi isso muito. Mas alguém executar o que você executou aqui em Goiás, começou como vereador, eu nunca vi. Né? Mas aí nós vamos falar, então põe minha equipe. E agora vamos chegar a 10 centos. Temos 2, né? Você viu que eu fiz um vídeo lá em Valparaíso com o prefeito. Valparaíso com o prefeito, com o prefeito, né? Espetacular lá, tudo que eu vi. E hoje sempre a gente traz um vinho aqui, às vezes italiano, português. E hoje eu tive esse aqui é brasileiro. E você sabe que na moda hoje, Cajuru, é vinho brasileiro, claro, né? Chique, hoje é chique tomar vinho brasileiro. Claro. Pirinópolis, Rio Grande do Sul. Eu trouxe aqui, porque eu ganhei do Marcelo, esse vinho de presente, é o Intrépido. Esse vinho ganhou praticamente todos. Parabéns, Marcelo. Todos os prêmios como o melhor vinho do Brasil
por uvas. Todas as uvas. É um Syrah intrépido, produzido aqui em Pirenópolis. Eu tomei na Rua das Pedras. Na Rua das Pedras. Eu tomei lá no restaurante português. Português. Lá tem o Aliás, bacalhau da... É. Dida? Não sei como é que fala. Biba. Bacalhau da Biba. Fui lá. Justamente Aliás, isso. conheci uma mulher bonita demais. Nossa. E aí, então, vamos fazer um brinde aqui pra gente Agora. comemorar a sua presença aqui, Caju. Comemorar a nossa presença. Deus saúde a todos e todas. Pirenópolis. Ô, lugar maravilhoso. Maravilha. Juru, como foi sua experiência? Você passou algumas experiências espetaculares na sua vida, que eu acho que pouquíssimas pessoas passaram. Como, por exemplo, pedir demissão ao vivo. E ser demitido ao vivo. Ser demitido ao vivo. Eu não me lembro, posso estar enganado. Me desculpem se alguém passou por isso. Na história do Brasil, nunca. Como essas duas experiências? Pedir demissão e ser demitido. Márcio, primeiro, gente, eu estava na Rede TV, né? Em 2000 cheguei lá na Rede TV. E o diretor de jornalismo lá, que era diretor de jornalismo da Rede Globo, ele morreu, infelizmente morreu. Mineiro, fazendeiro, assim, apaixonado por Minas Gerais e tal. Alberico Souza Cruz, lembra dele? Sim. Cara genial. Sou apaixonado pela mulher dele, pelas filhas dele, tudo. A filha dele hoje é uma das principais, talvez é a terceira hoje, a segunda, não sei, mais importante do Jornal Nacional. Chama Cristiane. Pode ver lá, na hora que apresenta, como é que é? Caractere, né? Sim. Termina o jornal, aparece o caractere, a legenda, né? Nomes, né? Pode ver lá, o nome dela é o segundo ou o terceiro. Cristiane Souza Cruz. É a filha do Alberico. Esse cara, caramba, ele foi importante demais na minha vida. Porque em 2000, eu estava em Gold Coast, na Austrália, pouca gente sabe disso, cobrindo as Olimpíadas pela Radiodifusora de Goiânia com as feras do Cajuru. Eu lá. Eu, o Juarez Soares, que infelizmente morreu, foi um comentarista da Rede Globo, talvez histórico, né? Acho que nunca mais, nunca mais a Globo vai ter um comentarista como ele. Igual a Globo nunca mais vai ter um narrador como o Galvão Bueno, ela nunca mais vai ter um Juarez Soares. O Juarez era meu comentarista. Eu o levei então para a Austrália. Sydney, aí fomos para Gold Coast, porque o Brasil jogava. Era uma partida decisiva em que o Brasil perdeu para um time africano. Era Nigéria ou Marrocos? Eu acho que é Nigéria. Alguém pega no celular aí. Nigéria. O Brasil perdeu no Golden Gate. O que é o Golden Gate? Gol de ouro, né? O gol de ouro, a prorrogação. Isso. O Brasil perdeu. Com o gol do Canu. Eu lembro até hoje, o gol do Canu. E eu, um dia antes do jogo, eu estava no hotel da seleção, na recepção, um restaurante lá. O Vanderlei Luxemburgo era o treinador, tá aí vivo. O Candinho, também vivo, só auxiliar dele. Aí vieram os jornalistas. Casa Grande, tá aí vivo, meu irmão, que aliás confirmou ontem comigo por telefone, em primeira mão para você aqui. Ele vai na nossa CPI do futebol, nossa comissão de esportes, que o Romário é o presidente, eu sou o vice. Ontem eu botei o Romário para falar com ele. Ele estava chateado com o Romário ainda, né? Porque o Romário fez críticas, lembra? Sim. O Romário fez um monte de crítica a ele e tal. Ontem eu fiz as pessoais, pazes. né? Ontem eu fiz as pazes dos dois. Nossa, eu fiquei tão feliz, Que bênção. cara. Nossa, Márcio, eu fiquei tão feliz, cara. Eu fiz as pazes dos dois. E tá no meu celular. Se você quiser, você põe aqui no ar, ao vivo. Tá aí, o Romário falando pra ele. Pô, Cajuru, que isso? Romário, casão, irmão, tal, tem. Pega aí, Romário aí. Pega aí que eu vou botar em primeira mão aqui agora. Vamos colocar. Vou colocar aqui, em primeira mão aqui. Pode botar Romário aí. Senador Romário. Aí, eu lá, cara. João Ramalho era o produtor da TV Globo, né? Sim. Casa Grande, comentarista. O narrador Galvão Bueno. Comentarista de arbitragem Arnaldo César Coelho. Tava o Mauro Naves, repórter e tal. Todo mundo lá. E a filha do Ivan Lins. Ivan Lins, você sabe quem é, né? Sim. É o maior músico brasileiro. No mundo inteiro respeitado. Tanto que o presidente Lula chegou na China. E o presidente da China, quando o Lula desceu, colocou uma música em homenagem a ele de quem? Valendo. Do Ivan. Um Novo Tempo. Um novo tempo, apesar, né? Então o Ivan é reconhecido no mundo inteiro. Infelizmente, não nessa bosta chamada Brasil. Bosta que eu falo em relação à música, né? Valorizar o que nós temos de bom aqui. Não, porque, Márcio, o Brasil,
é um país maravilhoso, mas musicalmente o Brasil é uma bosta. O Brasil gosta de Luan Santana, gosta de Vanessa Camargo, né? E isso é uma tortura pra mim. Então tem alguém que pergunta assim, Cajuru, você já foi torturado? Claro que eu sou torturado, eu vivo em Goiás, velho. Eu vou num bar aqui em Goiânia, como é que é? Toda hora aquela música você tá dentro do teu ouvido. É Vanessa Camargo, Zezé de Camargo, aquele cara que canta aquela música da Maria Bethânia, que a Maria Bethânia canta leve, suave, né? Aquela, o amor, né? Sim. Ela canta leve. Aí vem o Zezé de Camargo e canta, é o amor! Parece que ele acabou de transar com o elefante. Detalhe, é passivo ele. Acabou de transar com o elefante ele. Aí o cara, o cara estraga a música totalmente. Então assim, eu amo Goiás, eu amo o Brasil, mas o Brasil tem isso, questão de música. Porque, desculpe, eu sou apaixonado com Nina Simone, com Chet Baker, com B.B. King, com Diana Krall. O que eu posso fazer? Louis Stevie Armstrong. Wonder. Hã? Louis Armstrong. Claro, você tá louco? Como é que eu não vou gostar dele? Não é não? Nat King Cole, né? Como é que eu não vou gostar dele? E gosto da música brasileira, até porque eu fui amigo do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes. Antes do Vinícius morrer, eu toda sexta jantava com ele, sabe onde? No Fiorentina, ali no Leme. Conhece ali? Sim, conheço. No final da praia do Leme. Hoje não tem mais, hoje mudou de lugar. Acho que hoje tá na Copacabana. Isso, o dono. É meu amigo, ele, gente boa demais. Amigo meu e do Roberto Gonçalves, ex-editor-chefe do Jornal Nacional. Que trabalha comigo, meu chefe de comunicação. Então a gente ia pra lá, tal. Então só pra te contar, pra não ficar longo, né? Assim, eu passei essa vida minha com gente tão boa, né? Mas e como foi aquela demissão lá na Rede TV? Então aí... E a sua demissão na Band também? Então, mas aí, como é que eu faço, cara? Aí, de repente, um dia antes, eu era a maior audiência da Rede TV. Meio-dia, Sim. programa de esporte, hora do esporte. Era a maior audiência, eu só perdia para o João Kleber de madrugada, porque ele fazia aquele baixo nível dele, lembra? Negócio de teste de fidelidade, aquela putaria que tinha. Então, eu perdia para um apresentador de putaria. Então, modéstia à parte, Sim. eu ganhava dele, né? Mas as audiências, infelizmente, No Brasil, é assim. Aí, você estava não. apresentando o programa da Rede TV. Não. É que é difícil, Márcio. Eu tô aqui lembrando, mas é muito difícil. Tem que segurar para não chorar. Nós estamos em família aqui, estamos em casa. Então, uma noite antes, eu morava no Qualitim, lá em Alphaville, São Paulo. E o Datena morava do meu lado. O Datena morava em Tamboré e eu em Alphaville. A gente tava jantando. De repente, o Alberico Souza Cruz chega e fala, eu fui demitido. Como assim? Agora, tem meia hora atrás. O Amilcar e o Marcelo Carvalho, os dois donos da Rede TV, e eu gosto dos dois, né? Não sou obrigado com eles, adoro os dois. Tanto que eu impedi o Marcelo, dono da Rede TV, ele era convocado para a CPI. Eu tirei o nome dele, por gostar dele. Ele me ligou, me agradeceu e tal. Ele é o ex-marido da Luciana Gimenez. Sim. Outra pessoa que eu não me pedi desculpa para ela, que eu errei com ela, errei demais, errei feio com ela. E ela ficou emocionada com o meu pedido de desculpa. Morreu, nossa briga morreu e tal. Aí, o Alberico chega e fala, Juca, Datena, Marcelo Rezende, Roberto Gonçalves e Lauro Diniz. Lauro Diniz era o diretor do jornalismo. Foi o diretor da Rede Globo Minas e era o segundo homem do jornalismo da Rede TV Nacional. Aí, o Alberico fala assim, o Alberico tinha 63 anos de idade. Mas estava velho, infelizmente não estava bem, estava de saúde. E ele que conseguiu a renovação da Rede TV. Da concessão, certo? Sim. Porque a Rede TV era o quê? Era ex-manchete. Então a Rede TV era ilegal. Ilegal, Márcio. Totalmente ilegal. E o Alberico era amigo pessoal do Fernando Henrique Cardoso, presidente da República na época. Então, pela amizade dos dois, o Alberico conseguiu fazer o quê? Que a Rede TV ficasse no ar. Ela tinha que sair do ar. Ele conseguiu. Confirmar essa concessão. Isso. Aí, cara, os dois donos, cara a cara, igual eu tô com você aqui, igual você do outro lado aí, você. Alberico, você tá demitido. E começaram a falar coisas horrorosas pra ele. Ele chorou. E ele contando pra mim, pra nós ali, Datena, Juca, eu, Marcelo Rezende, Lauro, Roberto, ele começou a contar, ele começou a chorar. A lágrima dele caía assim. Não é lágrima de gugu, não.
Não é porque o Gugu morreu, não. Sim. Quando o Gugu era vivo, eu também falava no ar em entrevista que o choro dele era falso. Então, portanto, eu não tô falando agora que ele morreu, não. Eu falava dele vivo. O choro dele era falso. O choro do Gugu. Um cara que nunca chorou na minha vida chama-se Silvio Santos. Que ele é verdadeiro. O Santos é verdadeiro. Aí, ele começou a chorar e caiu na água dele. Do Alberico. Eu nunca esperava isso na minha vida. Que ele foi demitido da Globo por causa daquele debate do Collor com o Lula, lembra? Sim. Em 1990, né? 89. 89, desculpa. 90 foi quando o Collor assumiu. Após. Após. Aí, Márcio, ele começou a chorar, contou a história e tal. Aí nós fomos embora. Nós fomos para outro andar, para o restaurante principal do hotel. E ele e o Alberico foi para casa dele, foi para o hotel, ele morava no hotel. Apartamento maravilhoso, aliás. Aí o Juca comigo, o Juca tá aí vivo. Quem duvidar, liga pro Juca, que for e pergunta pra ele. O Juca é meu ídolo. Nós paramos de conversar. Há muito tempo eu não converso com ele. Não sei porquê. Uma Correria da vida. Não sei. Ele ficou do lado de alguém que eu não gosto. Ele ficou lá de um picareta ao invés de ficar do meu lado. Porque ele sabe que eu não sou picareta. O Juca sabe que eu não sou picareta. Só que ele ficou ao lado de um picareta, tal de Paulinho, bandido. Aí, ele começou a contar, e eu falei, fui pro restaurante e falei, Juca, tá tendo? Roberto, Laura, amanhã eu vou pedir demissão. O programa era meio-dia em ponto. Parava São Paulo. Eu me lembro. Você lembra? Parava São Paulo. Juca, você não vai fazer isso. Se você fizer isso, eu rompo com você. Você não vai fazer isso. E eu prometi pro Juca que não faria. O Juca, meu ídolo, é ídolo até hoje. Mesmo sem conversar comigo, ele é meu ídolo até hoje. Eu tenho o Juca como meu ídolo, como minha referência. Eu falei, Juca, eu vou pedir demissão no ar, ao vivo. Ele falou, você não vai fazer isso. Por quê? Porque o Alberico tem a vida dele. Bem ganhava dinheiro demais, né? Porque na época a Rede Globo pagava, não sei se você sabe, na época a Globo pagava para, no caso dele, ele era diretor nacional de jornalismo da Globo. No final do ano, o Roberto Marinho pagava $1 milhão de 14º salário. Sabia disso? Olha o tanto que esse cara foi um puta patrão. Dr. Roberto Marinho. Eu já critiquei já, mas esse cara era um patrão fantástico. Ele pegava o funcionário dele, velho, que ficava doente, o cara parava de trabalhar, o cara morria. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o filho do cara, quantos anos você tem? Terminava a faculdade do filho, ele pagava a faculdade do filho, Roberto Marinho. Pagava tudo, toda a despesa do filho, da mulher, por causa da viúva, né? E ele cuidava da família. Então esse cara aqui, pelo amor de Deus, né? Tem que admirar pelo que ele fez, né? Não tem nem, né? Nem como discutir. Então, só para concluir, para não ser longo, aí eu no outro dia acordei, eu morava naquele hotel, um flat, onde a filha do Silvio Santos foi sequestrada, lembra? O sequestrador dela estava no hotel que eu morava. No mesmo hotel, viu? Na esquina ali. Daqui a pouco eu lembro o nome do hotel. Lá em Alphaville, São Paulo. Aí estamos lá, tal, batendo papo e tal. E ele estava do meu lado. Ele toma martini com limão. Ele e a namorada dele chegou do shopping com um monte de mala. A namorada do sequestrador. É Fernando, né não? Não me lembro. Acho que é Fernando. Pode checar aí na internet, quem quiser. Acho que é Fernando. Chegou, ficou do meu lado. E eu nem sabia quem era. E ele morava não, ele hospedou do meu lado, no mesmo hotel mesmo. Nosso mesmo hotel, ele hospedou do meu lado. E se ele quisesse pular e entrar no meu apartamento, ele entraria. É porque a varanda, né? A varanda tinha só uma separação. Isso, a sacada só tinha uma separaçãozinha só. Enfim, o Alberico contou então que ele foi demitido, que ele chorou e tal. No outro dia, então, eu desobedeci o Juca que foi. Você não vai fazer isso. Eu falei, vou. Eu fui pro ar meio-dia, todo mundo na expectativa, lá, todo mundo. Cajuru, pelo amor de Deus, tava dando 5, 6, 7, 8. Parecia uma trepada, parecia uma relação sexual, a audiência. Cajuru, 5, 6, 7, 8. Você imagina, meio-dia, uma audiência dela? É. Eu ganhava do Globo Esporte. Naquela época, Inimaginável. Inimaginável. 6, 7 Aí, Cajuru, 6, 7, 8, 9, 10. Eu falei, 10? Opa, é agora. E eu pedi demissão ao vivo. Nossa. E depois a Band me demitiu ao vivo por causa
Sabe quem é, né? Aécio Neves. Ele me demitiu ao Mas vivo. foi por causa do Aécio ou do Ricardo Teixeira? Não, É uma dúvida, né? o Ricardo Eu não sei Teixeira, se- Márcio, o Ricardo Teixeira obedeceu o Aécio. Que a irmã dele, a Andréia, aquela que foi presa, que foi de Camburão pra cadeia. Na verdade, quem tinha que ir pra Camburão na cadeia era o Aécio. Foi ela. Ela que ligou pro Johnny. O Johnny tava trepando em Guarujá, tava com a amante dele lá. O Johnny que eu gosto dele, até na conta. Só que o Johnny não atendia telefone. Eu comecei às 6 horas da tarde a bater. Isso, o programa da Atena, depois veio o Carlos Nascimento, o Jornal da Band, junto com o Carlos Nascimento, o Joemir Betting, era o comentarista. Todo mundo me elogiando. Você pode pegar no YouTube, tem no YouTube, quem quiser, quem duvidar de mim, pega agora no YouTube, Caju demitido ao vivo. Pode pegar no YouTube, tá lá. Então, o Datena me elogiando, o Joemir Betting me elogiando, o Carlos me elogiando e tal. Por quê? Eu tava mostrando ao vivo o que estava acontecendo no Mineirão. Que era o quê? Cadeirante não podia entrar. E o Mineirão é o único estado do Brasil, Márcio, que tem lá portão para especiais, correto? Então, todo mundo de cadeira de roda não pôde entrar no jogo Brasil-Argentina. O Brasil ganhou 3-0, 3 gols do Ronaldo Fenômeno, lembra? Sim. 2004. O Brasil ganhou 3-0. E ninguém podia entrar. Ninguém, eu falo aqui, os cadeirantes. É, na rampa, a rampona. A rampona, exatamente. E eles, todos eles, com a credencial. Esse Cajuru, nós temos credencial. E eu entrevistei. Como é que eu faço? E eu fiquei lá no... Não é porque o Cajuru quis. A direção da Band me colocou ali. Pra ficar ao vivo, fazendo transmissão dali. Então dali eu transmiti o quê? O que era verdade. Os caras falando, revoltados. E tinha uma greve da Polícia Civil também. Então via todo mundo falar e tal. Eu não falei um A contra o Aécio. Você pode pegar a gravação? Não tem um adjetivo. Eu conheço. Você conhece? Inclusive, revi agora recentemente, antes desse bate-papo agora. Márcio, revi. não tem um adjetivo que eu usei contra o Aécio. Nenhum. E eu fui Verdade. demitido ao vivo da Band. Por quê? Porque o John estava trepando, né? Ele não atendia o celular, né? Quando ele atendeu, 8h26 da noite, o Aécio falou com ele. O Cajuru tá acabando comigo nacionalmente, tal, desde 6 horas da tarde, tal. Então tá, eu vou resolver. O John ligou para o Fernando Mitre, meu melhor diretor até hoje de jornalismo, cara culto, cara fantástico, Mitre. E falou, Mitre, tira o Cajuru do ar agora. Como não tem ninguém aqui, põe qualquer um. Tira o Cajuru do ar agora. Agora. Aí só tinha um cara que era produtor, Fernando Nardini, menino de ouro. Depois ele virou apresentador da TV Record, um craque. Moleque fantástico. E o moleque teve que entrar no ar no meu lugar. E eu fui tirado do ar, eu ao vivo do Mineirão, 8h26 da noite, porque o programa meu, o da noite, Esporte Total da Noite, segunda edição, não tinha comercial. Porque a gente concorria com quem? Com o Jornal Nacional. E eu comecei o programa 8h15. Março, de novo, vou ter que te contar isso. Acho que eu nunca contei isso. Eu tô lá no ar ao vivo e o Paulinho, meu produtor. Todo mundo sabe, quem trabalha em televisão tem um ponto eletrônico aqui, não é? Isso. Que é um fone de ouvido, né? Isso. Então você põe aqui, fica aqui. E o cara fica no teu ouvido. O Cajuru faz isso. O Cajuru chama comercial. O Cajuru não sei o quê. Só que o programa não tinha intervalo comercial. O da manhã tinha, mas tinha um monte. Que começava às 11h30, terminava 1h da tarde. E modéstia à parte, era a maior audiência da Band. Era onde eu ganhava da Globo. E eu à noite ali, eu concorria com o Jornal Nacional. Ou seja, impossível, Márcio, ganhar do Jornal Nacional. Impossível. Naquela época. 2004, São Paulo. Eu tô lá no ar, tá? Aí o Paulinho, meu coordenador, que tá vivo até hoje, pode ligar pra ele confirmar com ele, entrevista ele. O Paulinho, no meu fone. Paulinho, Cajuru, tá do caralho, vai, consegue. Segue o assunto. E eu falando do assunto o quê? Os cadeirantes impedidos de entrarem no Mineirão. O jogo 9h30 da noite, Brasil-Argentina, eliminatórias da Copa do Mundo, Ronaldo Fenômeno e tal, papá. E eles não conseguiam entrar. Por quê? Pelo portão especial que eu te contei, que era o portão das pessoas especiais, só entrava quem? Cantor, cantora, ator, atriz, só gente famosa. Que o Aécio Neves lançou a candidatura dele a presidente da República. Então, portanto, só ia gente famosa ali. Ali não podia entrar o cadeirante. Era o portão dos famosos, que na verdade era o portão exclusivo dos especiais. Eles ficaram proibidos de entrar. O jogo começando, Márcio. E eles ali, eles gritando, xingando e tal. O que eu ia fazer? Eu tinha que ouvir os homens.
O que você É faria? notícia. Notícia é notícia. Você não ia fazer também? Claro, é Sim, eu vi, notícia. É notícia, meu. Eu entrevistando ele. E tanto que dá audiência é isso. Não, é audiência, não. Você ficar puxando saco de político lá. Agora, Márcio, não é audiência, não, Márcio. Põe audiência nisso. Que aí o Paulinho no telefone. Cachorro, 8 pontos contra o Jornal Nacional. E eu na Band, cá entre nós, a Band bosta a mesma coisa, né? A Band não é SBT, não é Record, né? A Band dando 8, o Jornal Nacional tá dando 25. Aí, Cachorro, 8, tá. 9, 10, 11, 12, 13. Vai, Cachorro, não para. 14, 15. Parecia uma trepada mesmo, né? Cachorro, 16, 17, 18. Pô, eu tava pau a pau com o Jornal Nacional. Eu no ar ao vivo. De repente, ele, Cachorro, chama o intervalo comercial. Caralho, tem intervalo comercial no programa. E eu no ar falei, gente, aí tirei o ponto. Isso que o Thiago Leifert, né? Isso, Que eu gosto muito dele, adoro ele. Nada contra ele. Que ele começou a fazer, eu fiz lá atrás. Ele me imitou. O Thiago, ele entrou na Globo e o Marco Mora, que era o diretor de esporte da Globo, falou pra ele: imita o Cajuru, assiste os vídeos do Cajuru no YouTube. Vê como é que o Cajuru vai apresentar o programa. E ele me imitava mesmo. E bom, ele é bom pra caralho, o Thiago. Aí eu tirei o fone e falei assim, o comentarista do ponto, chamava ele de comentarista do ponto. Não tem intervalo nesse programa, cara. Porque não tinha intervalo. Como concorria com o Jornal Nacional, então eram 15 minutos direto. Bateu uma boa audiência, entendeu? Aí você vai perder a audiência que você tá numa crescente, hein? Você chama o intervalo, cai a audiência, concorda? Lógico. E eu falando com ele aqui, o comentarista do ponto, vai te catar, pô, não tem intervalo aqui. Aí eu voltei, que eu juro, é pra chamar intervalo agora. Chamei. Sabe pra quê? Era pra me tirar do ar. Fui demitido do ar. Essas suas histórias são... Assim, dessas histórias... Desculpa, eu fui longo, mas é Não, mas é maravilhoso. Isso aqui, nunca nós estamos pra isso. falei que eu tô falando. Isso aqui é maravilhoso. E, assim, você tem histórias magníficas, tanto na vida como radialista, apresentador, né, Cajuru, como político. Mas, com certeza, essas histórias suas do rádio, da TV, são mais gostosas pra gente ouvir, né? Que, por exemplo, eu tava relembrando que você quase foi contratado pela Globo, pela Record. Pela Globo? Pela Globo. O que aconteceu naquele momento ali que você acabou não indo pra Globo? Marcos, você me faz uma pergunta e raramente algum jornalista, algum cara que é metido a apresentador de podcast, de programa e tal, que agora eu vou ter chance de falar. Vou falar. Bom, Galvão Bueno, meu irmão. O telefone dele tá aí. O Jefinho tá aí. O Pablo tá aí. O telefone, se você quiser, liga pra ele aqui agora. Ele deve estar em Londrina, onde ele conheceu a mulher dele, a Desirê, se apaixonou por ela. Em Londrina, no pré-olímpico, na Copa do Mundo. E ela se apaixonou por ele por causa de um poema que eu escrevi pra ele. Um poema do Ivan Lins, meu padrinho de casamento, Ivan. Aí eu fiz um poema pra ele, ele deu flores pra ela e tal, o chamou pra jantar e ofereceu o poema pra ela. Ela ficou louca, apaixonada por ele. Desirê é amiga, adoro ela. Então eu tô lá, Galvão Bueno e tal. Então vamos lá. Aí você me perguntou... Por que você acabou não fechando com a Globo? Você perguntou. Você já leu o livro do Galvão Bueno? Não. Não. Você aí do outro lado, leu? Então pega lá. Ou então Vamos, vai. dá a dica aí, vamos colocar aí no ar aí também. Então pega aí, o livro do Galvão Bueno. Põe aí. O livro do Galvão Bueno. O Galvão Bueno fala no livro dele, ele escreve no livro dele. O dia que o Cajuru disse não à Globo. Que foi o único jornalista do Brasil que disse não à Rede Globo. E citação bibliográfica, né? Quem é que teria coragem de falar não um convite da Globo? Eu disse não. E a Folha de São Paulo e o Jornal Globo, a Folha era o Daniel Castro e no Globo era a Patrícia Kogut, que é a esposa do atual diretor jornalista da Globo. Uma puta jornalista. Os dois publicavam todo dia. Jornal Globo e Jornal Folha de São Paulo. O Globo era caderno B, né? E a Folha era o segundo caderno, lembra? Que era a parte ilustrada, né? Ali foi noticiado o quê? O Cajuru disse não à Globo. Não é que eu disse não à Globo, não sou melhor que ninguém. Tem muita gente melhor que eu. É porque eu tive 5 jantares
no restaurante Jardim de Nápoles e no Rascal, shopping Higienópolis, em São Paulo. O Jardim de Nápoles já te falei já, na Angélica ali. 5 jantares com a direção geral da Globo na época. Luiz Fernando Lima era o diretor nacional de esportes. Marco Mora, diretor de São Paulo, que é igual ser diretor nacional, né? Sim. Cara, ser diretor da Globo de São Paulo, né? Galvão Bueno, eu, aí uma vez foi o Arnaldo, depois foi o Casagrande, no jantar e tal. Eles querendo o quê? Convencer o Cajuru a ir pra Globo. A Globo queria o quê? Queria que eu apresentasse o Globo Esporte, hora do almoço, que domingo eu fizesse uma mesa redonda na rua com torcedores no Esporte Espetacular e que eu também iria fazer, até o nome foi dado pelo Marco Mora, eu iria fazer toda segunda e toda quinta, ou seja, depois das rodadas do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista e tal, depois das rodadas de futebol, eu iria fazer um programa chamado A Bela e a Fera, o Jornal da Globo. Quem que era? Ana Paula Padrão. Lembra? Sim. Então, eu iria discutir futebol com ela, comentar a rodada com ela, e o quadro era A Bela e a Fera. Seria magnífico. Foi, a ideia foi do Marco Mora. E o Galvão Bueno tá aí vivo. Ele liga pra ele, telefona pra ele que ele te conta. Aliás, tá no livro, quem duvidar, tá no livro do Galvão Bueno. Porque o Galvão não queria o Renato Maurício Prado. Lembra do Renato Maurício Prado? O Galvão queria o Cajuru. O Galvão não queria o Renato, queria contratar o Cajuru. Naquele programa dele, Bem Amigos. Mas por que você pensou em falar, eu não vou dar certo na Globo, eu acho que lá é muito quadrado, não tem canto pra gente, só tem canto, eu não vou conseguir ter espaço de fazer aquilo que eu gosto, que eu sou apaixonado, o que foi? Bom, então a pergunta é direta, então eu vou ser direto. Eu sou amigo pessoal do João Roberto Marinho, o filho do Dr. Roberto Marinho. Ele gosta de mim, eu também gosto dele. Eu não sou amigo do Roberto Irineu, mas do João Roberto eu sou amigo demais. Gosto dele de graça. Então ele sabe disso. Ele deve estar vendo a gente agora, ou então vai ver. Vai chegar até ele. Vai chegar até ele. Ele sabe disso. Eu fiquei chateado porque não é a Rede Globo, nada a ver. Todo mundo quer trabalhar na Globo. É a 4ª maior emissora do mundo. Às vezes é a 3ª, às vezes é a 4ª. É o padrão de qualidade da Globo, você não tem como discutir. Claro que você não concorda com muita coisa que ela faz, mas que ela é uma puta televisão, ela é. Pelo amor de Deus. Sistema de comunicação Né? muito poderoso. Você tem que respeitar, né? Sim. E quem fez isso tudo? Com 60 anos de idade. Todo mundo achou que ele ia aposentar. Ele era do Jornal Globo na época. Dr. Roberto Marinho. Ele era do Jornal Globo, porque ele era apaixonado com o jornal. Ele, com 60 anos, ele criou a Rede Globo de televisão. E o filho dele, João Roberto, sabe da história. Então, eu fui conversando com o gaúcho Luiz Fernando Lima, diretor de esportes. Márcio, primeira conversa boa, jantar ótimo, Jardim de Nápoles. Segundo, Rascal, almoço, jantar, tudo bem. Até então, tudo maravilhoso. Na última conversa, que foi a 5ª, ele falou assim para mim, Luiz Fernando, na frente do Galvão, o Galvão tá aí vivo, ele falou assim, Cajuru, agora vamos dar as regras. Eu falei, que regras? Não, Cajuru, você vai trabalhar na Globo, você vai apresentar, eu acabei de falar para você, né? Sim. Você vai apresentar isso aqui e tal. Só que tem uma coisa, Cajuru, você não vai poder fazer isso. Ele fez uma pauta de 5 temas. 5 proibições. Entre elas, eu não podia falar mal do presidente da Federação Paulista de Futebol, que era um bandido, chamado Eduardo Fará, tanto é que tá fora do futebol, foi pra cadeia, tudo tal. Eu não podia falar mal do Ricardo Teixeira, bandido também, você sabe quem é? Sim. Presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que na época dele não era a Confederação Brasileira de Futebol, era a casa bandida do futebol. Então eu não podia falar mal do Fará, não podia falar mal do Ricardo Teixeira, e ele falou assim, Ju, para de meter o pau em horário de jogo. Porque naquela época o jogo começava às 9h40 da noite, depois da novela da Globo, lembra? Sim. Hoje começa às 10 horas da noite, né? E eu não concordava com isso. Eu meti o pau na Band em horário de jogo 9h40, por quê? Porque o torcedor, coitado, lá em São Paulo, por exemplo, eu morava em São Paulo, né? O cara ficava até 00:30 no estádio, saía do jogo para pegar um ônibus, para ir para casa, 5 horas da manhã ele tinha que acordar para trabalhar. Então era uma sacanagem com o torcedor de futebol, né? Total. Eu meti o pau nisso. Ele falou, Juru, você não vai falar também na Globo sobre o horário do jogo. Eu falei, por quê? Porque, Juru, isso é um assunto comercial, não é um assunto jornalístico. O Galvão lembra disso. Ele falou bem, Juru, isso aqui é um assunto comercial, não é jornalístico. Portanto, você não vai comentar isso.
Falei, amigo, então esquece o contrato na minha mão para assinar. Ali, era 18, na época o salário era 18 pau, 18 mil reais. Cajuru, tá aqui o contrato. Peguei o contrato, amigo, tá aqui. Você definiu as regras, eu não concordo com elas, tá aqui. Nisso me liga quem? Ele tá aí ao vivo, quem quiser agora, liga pra ele agora, se quiser, se duvidar de mim. José Luiz Datena. O Datena me liga, o Datena estava na Record. O Datena apresentava o Cidade Alerta na Record. O Datena falou assim, irmão, eu fechei com você na Band. Como assim? Eu fechei com você com 90 mil reais. Eu falei, por quê? Porque eu falei pra você, eu falei pra Band que a Globo te ofereceu 90 mil. Eu falei, não, mas é mentira, né? Ela me ofereceu 18 mil. E ele falou, foda-se. Já acertei tudo com o Marcelo Parada, que era o vice-presidente. Marcelo Parada era casado com a filha do Mino Carta, da revista Carta Capital. Ele tá aí vivo, eu lembro disso. Final, o Cajuru foi contratado pela Band no outro dia por 90 mil reais. Eu ia ganhar 18 na Globo. Aí ele foi embora, feliz, pronto, acabou. Maravilha. Essa foi a demissão minha da Globo. Mas eu nunca contei isso. É muito bom. Cajuru, você, nessa sua história de televisão, rádio, você fez assim alguns... acho que alguns heróis, alguns ídolos sempre têm seus inimigos, né? Na televisão, assim, eu me lembro de passagem... Me dá o Romário aí, caramba. Pedi pra vocês. Vamos um pouco rodar o Romário aqui. De passagem, Milton Neves, Boris Casoy e alguns outros na política. Vários. Isso parece que porque você tem uma personalidade muito forte, né, Cajuru? Ninguém duvida disso, né? Porque você já viveu, isso aí é só pela sua história, já é o suficiente para contar isso. E essas pessoas passaram, hoje é passado, ficaram, e naquele momento era um momento de insurreição mesmo, que você precisava daquilo. Como foi isso? Márcio, você me dá uma oportunidade rara para dizer isso, de forma muito clara, em nome de Deus, em nome de Nossa Senhora da Aparecida. Eu sou devoto dela, né? Da mamãe, tá aqui tatuada, Dona José, merendeira de grupo escolar. Mamãe ganhava um salário mínimo e me criou com um salário mínimo. Nunca me faltou nada. Tinha na lancheira do menino rico, eu tinha também. Nunca. Que tem cantor que vai naquele programa do Faustão, lembra? Arquivo confidencial, né? O cara fala, eu passei fome. Mentira. Nenhuma mãe deixa o filho passar fome. Isso pra mim é a maior mentira do mundo. Mãe não deixa filho passar fome. A mãe, ela passa fome. O filho não. Isso é verdade. Isso é uma sacanagem você falar isso no ar. Eu passei fome. Aquela frase é verdade. Um pai ou a mãe cria 10 filhos, 10 filhos não cria um pai, não Exatamente. Cuida do pai e a mãe. É a maior verdade que existe. Então, Márcio, isso aí me fez o quê? Me fez passar por essa situação difícil demais. Foi uma situação fácil. Mas passou. Teve difícil. Passou. O que passou pra você? Não, tô perguntando. Passou? Essas pessoas, isso aí ficou? Era um momento? Era um momento da sua carreira, da sua vida? Eu imaginava, você é inteligente pra caramba, te conheço, te respeito, Márcio. E aí você falou, passou. Passou. Graças a Deus passou. Vem cá, não foi fácil. Passou com dificuldade. E eu dizer aqui, eu nunca disse, é a primeira vez. Ah, Cajuru, você pediu desculpa e pronto, acabou? Não. Eu pedi desculpa, mas doeu. Eu demorei. Alguns eu demorei. No caso da Luciana, você acabou de dizer. A Luciana Gimenez, eu pedi desculpa porque eu errei. A Gimenez, eu errei com ela. Ela foi companheira minha pra caralho. Eu nem era amigo dela. Ela nem me cumprimentava na Rede TV. Eu era a maior audiência da Rede TV. E ela já fazia programa lá à noite. Quando eu pedi demissão ao vivo na Rede TV, ela foi a única, nem o Juca que fez isso. Ela que foi no dono da Rede TV, que era namorado dela, o Marcelo Carvalho, depois virou o marido dela, e foi no Amilcare, que era o majoritário, né? 75% da empresa. E ela foi falar para os dois: gente, perdoem o Cajuru. Como assim, Luciano? O Cajuru pediu demissão ao vivo. Ele acabou com a nossa emissora no ar. Não, esquece. Ele é a maior audiência nossa. Nós precisamos dele. Vai lá, conversa com ele, perdoa ele. Pô, eu não sabia disso. Aí eu meti o pau nela. Falei um monte de merda sobre ela. Aí, de repente, o ex-marido dela, Marcelo, me conta no telefone: Cajuru, sabe quem te defendeu? Eu falei, não. Quem? O Juca? Marcelo Rezende? O Marcelo Rezende, eu que levei pra Rede TV.
O Marcelo ia ser demitido da Globo. Ele apresentava aquele programa de quinta-feira, como é que era? Quinta Urgente, Linha direta. Ele ia ser demitido da Globo. Eu contratei, eu que convenci o Alberico a contratar o Marcelo. Até o salário do Marcelo, quem definiu foi eu. Eu que defini. O filho dele, o Pedro, argentino porque ele mora na Argentina, o filho dele, o Pedro. O Pedro sabe disso. Eu que arrumei o salário do Marcelo, tudo. E o Juca, honesto como ele é, talvez um dos caras mais honestos da minha vida, e ele da Atena pau a pau, paga imposto todo mês. E o Juca, Cajuru não faz isso não, tal. E não te defenderam. E ela defendeu. Ela foi lá pedir a minha contratação, a minha recontratação. O que eu fiz, Márcio? Pedi desculpa a ela. O Boris, eu também fui infeliz com ele. Falei uma bobagem sobre ele. Pra que fazer aquilo? Uma bobagem total. Pedi desculpa a ele ao vivo, em rede internacional. Nós estamos aqui agora num programa que também o mundo inteiro tá nos vendo. Só que esse programa era visto no mundo inteiro mesmo, que era o da ESPN, o Bola da Vez. Conhece? Sim, conheço. Aquele programa de entrevista? Bola da Vez. Eu fui entrevistado da ESPN Brasil. Bola da Vez. A entrevista para o mundo inteiro. Uma repercussão enorme. João Carlos Albuquerque comandou, foi o âncora. Na entrevista, eu pedi desculpa pro Boris Casoy. Eu errei com ele. Só que ele não me perdoou. O processo dele contra mim continua. Ele não aceitou. A Luciana aceitou meu pedido de perdão. Então eu fiz as pazes com a Luciana, fiz as pazes com o Milton Neves. O Milton Neves estava voltando do enterro da mulher dele. Ele arrasado, o Milton, chorando. Estava com os filhos dele dentro do carro. E ele na via Anhanguera, voltando para São Paulo. Ele foi enterrar a esposa dele, que ele era apaixonado. É até hoje. A mulher dele, uma mulher fantástica, uma mulher... Nossa, pelo amor de Deus, é difícil de falar, que era uma esposa acima de todas as médias. E ele, Cajuru, você está me ligando? Eu, sim, claro. Vai te oferecer o meu conforto e tal. A tua dor hoje só é menor do que o amor, que era muito maior, que você dedicou a ela. Então, a dor sua de hoje, ela só é menor ao amor que você dedicou a ela. Que ele dedicou a mulher dele, Milton Neves. Aí pedi desculpa pra ele, no telefone e tal. Falei com ele chorou no telefone comigo, chorou. Ele voltando do enterro da esposa dele. E fizemos as pazes. E assim foi, muita gente. Eu não sei se aqui em Goiás, parece que ninguém divulgou isso. Acho que não. Acho que o portal Mais Goiás divulgou, João Bosco Bittencourt. Sabia que eu pedi desculpa pro Marconi Perillo? Não sabia. Não sabia. Acabou a minha briga com ele, acabou. Marconi, segue a sua vida, eu sigo a minha, acabou. Benção, isso é muito bom. Eu não quero brigar com ninguém, não. Eu quero ser feliz. Você deu uma palavra muito confortante pro Milton Neves aí, viu? Eu acho que essa é uma virtude que todo mundo devia desfrutar na sua vida, saber perdoar, saber reconhecer, enxergar e reconhecer que a vida é mais do que isso, que nós temos mais coisas, nós não sabemos o dia da manhã. Eu estava assistindo esse tempo atrás um podcast, o cara falando sobre o Marcelo Rezende. Uma coisa é você pedir a mãe do Marcelo Rezende morreu no meu braço, sabia? Não sabia. No Rio de Janeiro. A mãe dele morreu no meu braço. Eu segurando ela. E a pessoa falava o seguinte, olha, uma coisa é você pedir emprego desempregado. Outra coisa é você ser convidado ou pedir um emprego empregado. Existe uma grande diferença. O salário, né? Mas, Cajuru, assim, você fez algumas coisas espetaculares em Goiás. E eu tenho duas perguntas. Que você revelasse para esse pessoal mais novo, quem não teve a oportunidade de assistir, ou amanhã depois quem tem uma curiosidade. E eu também tenho essa curiosidade. Cadê o Romário, caramba? Né? Eu também tenho essa curiosidade. Cadê o Romário? Me dá o telefone aí. É. O meu? Não, nós vamos colocar, você Então vai mandar e eu vou colocar. Aí. Nós vamos editar e vamos colocar. Aqui não tem carregador, não? Coloca aí, o pessoal vai colocar. Hein? A tua produção não tem carregador, não? Eu não sei, vê aí o Davi e o Igor aí do Studio Way. E aí, desculpa. E, assim, você construiu primeiro, como que foi a sua vinda para Goiás? Você vinha para Goiás, né? E depois a história da Rádio K. Eu comentava antes de você chegar aqui, tanto com o Igor, com o Davi da Studio Way. Eu conheci eles os falam dois. Assim, olha... Aliás, eles são entusiasmados. Eu tô entusiasmados com Cajuru, porque eu era apaixonado na Rádio K. Ouvia. E eu lembro muito bem que a Rádio K, AM 730,
batia as FMs todas com 70% de audiência, sei lá, não me lembro. 90% de audiência. Parava a cidade. Então, assim, como foi isso? Parar em Goiás, vir para Goiás e depois a Rádio K. Também é a primeira vez que eu vou falar. O Márcio é foda. Gente, o Márcio é foda. Ele só te faz pergunta que você consegue revelar pela primeira vez na sua vida. E olha o tanto que eu sou entrevistado, hein? Todo dia me entrevista todo mundo, né? Graças a Deus, eu sou um dos caras mais entrevistados do Brasil hoje. Como senador, eu sou disparado mais entrevistado. Todo dia eu tô na Folha, no Estadão. Senador número 1 do Brasil. Aliás, eu sou o segundo, né? O Congresso em Foco, que é aquela pesquisa séria que tem, ela indica o mais trabalhador, o mais influente, que apresenta mais projeto, ela coloca lá. E agora, um mês atrás, ela colocou Cajuru, o segundo senador do Brasil. O segundo melhor senador do Brasil sou eu. Primeiro, o Eurovisto Guimarães, do Paraná. Que são 5 estrelas. O Eurovisto teve 5 e eu 4. Fiquei com o segundo. E ele, o Eurovisto, é tão amigo meu, eu sou apaixonado por ele. Eu amo o Eurovisto. Ele me ligou e falou, caramba, você é melhor do que eu, pô. Você vai trabalhar todo dia, eu não vou. Eu falho pra caramba e tal. Eu vi um vídeo seu agora, esses dias, falando que você faltou 3 sessões. Não, eu só faltei 3 em 4 anos e meio, porque eu tava na UTI. Eu tive AVC. Sim. E AVC no plenário, ao lado da Leila do Vôlei, minha irmã, há 30 anos. Eu vi. Ali me salvaram o Otto Alencar, senador baiano, o Marcelo Castro, senador do Piauí, e o Nelsinho Trade, senador do Mato Grosso do Sul. São 3 médicos. Eles voaram em mim, voaram literalmente. Um pegou minha língua e eu fui direto pro hospital. AVC. Quando eu cheguei no hospital, eu tive outro AVC. No caminho para o UTI, eu tive outro. Então, na história do Brasil, não é de Goiás, não. Márcio, na história do Brasil, nunca um senador, em 4 anos e meio de sessão, em 4 anos e meio de mandato, só faltou a 2 sessões. Eu faltei, porque eu estava na UTI. 2. Parece que são 2. Eu não quero falar o nome aqui, não, até porque não tem nada contra. Sim. Mas tem senador goiano que faltou mais de 300 vezes em 4 anos. Presta atenção. Um empregado de uma farmácia, se ele faltar 300 vezes, ele tá onde? No olho da rua. Não vai chegar a faltar 300, com certeza. Não vai. Se ele faltar 3, vai pra rua. Vai pra rua. Vai pra rua. Eu nunca faltei, exceto esse período de 3 dias. Na verdade, foram 2 sessões de Senado. Por quê? Porque sexta, sábado, domingo não tem sessão. Então eu fiquei quarta, quinta, aí faltei. Sexta, sábado, domingo não teve sessão. Eu também estava na UTI. Na segunda, eu saí da UTI e já voltei a trabalhar, graças a Deus. Inclusive, essa semana você fez uma cirurgia, fiquei sabendo. Cirurgia intestinal. Colonoscopia. 2 pólipos, cada um com 7 centímetros. Normalmente um pólipo, ele tem quase 1 centímetro. Não sei se você sabe disso. Quase 1 centímetro. É menino, tá? Quase 1. O meu chegou a 7. Em cada um, eu tive que fazer 10 pontos. Pontos e grampeá-los. 2. E o médico falou, Dr. Hugo Guedes, que é um dos únicos 2 do Brasil que opera na colonoscopia. O que é colonoscopia? Você não tem que abrir aqui. Então a cirurgia é pela colonoscopia. Ele fez. Foi um sucesso. Por isso você está aqui, porque... Senão não estaria aqui, não. Segunda-feira, né? Segunda-feira passada. 5 dias. E eu, graças a Deus, bem demais. O cara me curou e tal. Mas não foi fácil, foi difícil demais passar por isso. Mas já passei por tantas porradas, né? E o meu suplente doido para o Cajuru morrer, né? Não o Bezinho. Bezinho é meu primeiro suplente. Bezinho é meu irmão de 30 anos. O Bezinho morreu, infelizmente. Esse nunca torceria para eu morrer. O outro não. O outro não foi escolhido por mim. Foi escolhido pelo partido. Pelo Braga. Sim. Do PRP. Braga que é meu irmão. Eu amo o Braga. Mas o Braga escolheu esse cara que torce para políticas, né? Que torce para morrer. O sonho dele é que o Cajuru morrer e ele assumir. Coitado, eu vou enterrá-lo primeiro. Pode ficar tranquilo que eu vou enterrá-lo. Mas eu não quero a morte dele, não. Goiás. Mas aí, em 79. Aí você perguntou. 1979, 79. Mané de Oliveira. Eu nunca contei isso, vou contar aqui agora. Eu estava no Morumbi, no saguão do Morumbi, no estádio, jogo lá. E o Faustão. Silva. Que ele tá rezando para esse cara viver. Esse cara é do bem. Márcio, esse cara é do bem. Fausto Silva é um cara que não propaga, ele faz bem para todo mundo, cara.
Quem é demitido da televisão, ele paga salário, sabia disso? Você sabia disso? Eu tive com o Faustão em Orlando, viu? Ele me atendeu, conversamos assim. Eu não o conhecia, me apresentei, começamos a conversar. Uma humildade, um carisma. Enorme. Todo mundo que chegava, ele tirava uma foto, conversava. É espetacular o Faustão. E ele ajuda os outros sem propagar. Então é salário de quem é demitido da televisão. É dinheiro. É bailarina dele, que já declarou lá, inclusive, uma delas declarou. Eu vi. No final do ano. Ele vai lá dar um 14º salário. Gente, é um homem, um ser humano que eu nunca vi na minha vida igual. Ele e o Datena são impressionantemente iguais. E o Faustão, na época, eu lá no saguão do Morumbi, em São Paulo, 1978, 78 isso. Era novembro, acho que era novembro. Foi dia 10 de novembro de 78. Eu cheguei aqui na Nacional Expresso, que era a companhia de ônibus, às 6 e pouca da manhã. O J. Júnior, o maior narrador esportivo que eu vi na minha vida, ele gritava, vai buscar lá dentro. E o Osmar Santos imitou ele, copiou deles. E nunca desmentiu, o Osmar sempre falou isso. O J, um puta narrador e tal, ele é de Pires do Rio, Goiás. J. Júnior. A da nossa prefeita Cida Tomazini. Adoro a Cida. Ela é meio mascarada, né? Eu gosto dela, mas ela é meio mascarada. Mascarada. Minha amiga. Mas eu gosto dela. Ela é boa prefeita. Aí, Márcio, eu cheguei aqui em 79, o Mané de Oliveira. Eu falei, gente, não é possível. Não é verdade. Eu estava completando 18 anos de idade, né? Eu estava há 2 meses de completar 18. Eu sou de 20 de janeiro de 61. 20 de janeiro de 61. E eu ali, completando os 18 anos de idade e tal, Mané, não, você vai morar na minha casa. Eu achei que eu ia morar o quê? Numa rodoviária. Rodoviária que eu falei o quê? Um hotel, né? Numa pensão, não é isso? Achei, né? O Mané me colocou, tô morando na casa dele, cara. Você acredita? Com a dona Marli, a mulher dele. A mãe do Dudu Oritânia, que hoje é meu filho. Trabalha comigo, mas é um filho que eu tenho. É apaixonado por você, Dudu. E eu também por ele, você sabe disso. E eu fui morar lá na casa. E lá o Mané me colocou num quarto meu. Eu não morava lá na casa do Mané, não. Eu morava num quarto só meu. Que tinha o Valério, tinha o Marcelo, tinha o Dudu, tinha a Cláudia, né? Tinha a Patrícia, né? O filho do Mané. Eu achei que eu ia dormir junto com os filhos. Ele me botou no quarto sozinho. Cara, ele me tratava assim, puta que pariu. Eu chegando de São Paulo, tá? O cara botou, jovem, né? Muito jovem. 17 para 18 anos. O cara me botou pra morar na casa dele. Tem condição um negócio desse? Então, minha vida em Goiás, na sua pergunta, resumidamente, eu acho que é mais forte falar disso que eu fui famoso em Goiás, tive a rádio. Não, isso é bobagem. Esquece. Vamos ver como é que eu cheguei na merda aqui. Merda literal. Só que é uma merda fodida. Não, uma merda linda. Fui morar na casa do Mané de Oliveira. Eu tinha comida, a dona Marli, que tá viva, fazia almoço, fazia o que eu queria. Eu pedia pelo frango, eu pedia o jogo do frango. Sabe o que é o jogo? Sim. Aquele pedaço? Eu falava, dona Marli, eu gosto só do pedaço, do jogo. Ela separava o jogo pra mim. Que coisa mais bonita que isso? Porque todo mundo, às vezes, que te conhece, pensa, ele chegou aqui já como senador, como grande apresentador. Né? E as pessoas, o que valoriza esse bate-papo nosso é a pessoa saber disso. Você vê no Nacional Expresso. É isso que é importante. Peraí. E você que tem algum sonho, tem que entender que isso é um caminho, é um processo. Não, e tinha trabalhado onde? Entendeu? Na Rádio Globo de São Paulo, com Osmar Santos, que era a equipe dele, e com Fausto Silva. O Faustão falou, vai para Goiás, você vai ser o maior repórter do Brasil, o maior comunicador do Brasil. Faustão, tá vivo aí, pode perguntar para ele. Vai para lá, que o dinheiro que estão te oferecendo, você não vai ganhar aqui. Eu vou dar para você em primeira mão aqui hoje. Eu, 1979, certo? 79. 78 para 79. 3 meses de diferença. Novembro de 78 para janeiro de 79. Eu ganhava na Rádio Globo em São Paulo. Rádio Globo em São Paulo. Eu era repórter. Rádio Globo. Osmar Santos, Fausto Silva, Juarez Soares, J.A., aquela puta equipe. Eu tava lá. Eu ganhava lá em dinheiro de hoje. Março, vou te falar em dinheiro de hoje. Eu ganhava lá. Hoje, R$1.200. Um salário mínimo. Hoje. Sabe quanto que o Mané me ofereceu? Chuta. Não tem nem ideia. Assim.
5 salários mínimos? Não, o Mané me chamou para dirigir a equipe dele aqui. O Mané ia ser deputado e foi o mais votado, inclusive. O Mané me chamou para tomar conta da equipe dele, a equipe do Mané. E eu cheguei aqui. 1.200 eu ganhava na Globo. Um salário mínimo. O Mané me convidou, me contratou por 52 mil reais. Que é isso? 50 vezes. Aí o Faustão falou, vai caramba, arruma tua vida. Porque lá em São Paulo, eu morava na casa da minha tia, fudido, no Lago do Arocho. Nem roupa eu tinha. Uma fase difícil demais. E o Faustão falou, vai, Canguru, vai ganhar teu dinheiro, que de lá você vai para outra emissora. Tanto é que depois de lá eu fui para Itatiaia, eu virei jurado do Flávio Cavalcante, depois eu fui pro SBT do Silvio Santos, fui ganhar uma nota, uma fortuna. Então o Faustão tinha toda a razão. O Canguru vai voar, Canguru, vai embora. O Faustão que trouxe o Canguru para Goiás. Que maravilha, né? Uma diferença. Ninguém sabe disso. Que bom. Que bom que você compartilhou isso com a gente aqui hoje. E com os... Quem gosta de você, as pessoas que gostam. Quem não gosta, tem tá vendo também. curiosidade, tá? Quem não gosta, tá vendo também. Quem gosta também. E assim, mas existe uma grande diferença, Canguru, das pessoas que sonham, as pessoas que executam, realizam e as que têm sucesso. Eu acho que o seu projeto de Rádio K, Rádio 730, em Goiás, é um case de sucesso que... como nasceu essa ideia, como foi executar isso? Porque realmente em Goiás a história da Rádio K e 730 foi um espetáculo, né? Márcio, a Rádio K foi um sonho, né? Um filho, né? Você sabe que eu não tenho filho, né? Sim, sei. Sabe? Eu não posso ficar aquela bactéria, Staphylococcus aureus, conhece? Bactéria fodida. A doutora Angelita Gama que me curou. Uma cirurgia de 13 horas de cirurgia. Aí em São Paulo, no HC. Eu devo isso ao Datena, ao Juca, ao Juarez Soares e ao Dr. Sócrates, o jogador de futebol. Médico. Ele chegou e viu, ele viu o estado meu, era meia-noite, mais ou menos. Aí ele chamou os outros, chamou o Juca, chamou o Datena, chamou o Juarez na sala. Falou, gente, se o Canguru não operar hoje, ele morre amanhã. Sócrates falou, olha o tanto que esse cara era genial, Sócrates. Ele morre amanhã. Opera ele hoje. Aí o Juca, na hora, ligou pro doutor Davi Wipe, aquele craque de São Paulo. Sim. Aí era 1h da madrugada. Aí o doutor Davi Wipe falou assim, Juca, só tem uma pessoa para curar o Canguru. Quem? É a doutora Angelita Gama. Sabe aquela que foi capa da Veja? Cabeluda, cabelão grande e tal. Sim. Era o marido dela, não tem filho. Sabia que eles não têm filho? Não sabia. Não tem filho, sabe por causa do quê? Por causa da medicina. Eles são apaixonados pela medicina. Tempo, não tem tempo. Eles querem salvar vidas, os dois. Os dois são fantásticos. A Angelita falou assim, gente, leva o Canguru 6 horas da manhã no HC. No HC, o cara acha que é o HC. O HC é um hospital de pobre. Não. Lá os equipamentos são os melhores do Brasil. E ela me chamou para ir para lá. Deu 6 horas da manhã, fui para lá. Ela me operou, ela me curou ali. Uma cirurgia de 13 horas. Então, portanto, eu não tenho filho. Não pude ter filho, não posso. Eu tenho que fazer um tratamento de 3 anos para ter filho. Agora, com a idade que eu tô, eu não quero mais ter. Chega. Embora hoje eu tenha conhecido a mulher da minha vida. Chama Flávia. Flávia Maria Fagundes. Maravilha. Ela é de Corumbaíba. E nasceu numa cidade, Corumbaíba, mas numa fazenda que ela tem um prazer de falar. Chama Subaco da Serra. Eu sacanei ela pra caramba. Maravilha. Eu falo, pô, você é uma Interior mulher... é uma maravilha. Eu falo, Dá nomes, então. Eu falo assim, como assim? Peraí, eu sou um cara que conheci mulher em Mônaco, em Londres, em Paris. Aí agora eu apaixonei por uma mulher de Subaco da Serra. Ela falou, essa é boa, né? A Flávia. Essa mulher reergueu minha vida. Ela me salvou. Eu acho que eu tô vivo hoje por causa dela. E a Rádio K foi um sonho. Porque Era um filho. Essa cirurgia que eu te falei antes, do intestino, se não fosse a Flávia, eu não teria feito. Mesmo? E ela falou assim, você tem que fazer colonoscopia urgente. Porque hoje, para quem não sabe, aqui tá vendo a gente, o Márcio, você aí do outro lado, hoje o câncer do intestino é a doença que mais mata no Brasil. É a segunda. Isso. Sabia disso? Eu não sabia. Então você, do outro lado, é a segunda que mais mata no Brasil. Câncer de intestino. Então eu devo isso à Flávia. A Flávia que conseguiu colocar na doutora Otacília aqui,
de Goiânia, uma médica fantástica. Ela fez até acupuntura em mim. Assim, ela descobriu tudo em mim. Faz agora, senão você vai morrer. Eu ia morrer mesmo. Mais uma semana eu ia morrer. Eu ia ter câncer de intestino e ia morrer. Eu fiz, consegui, sarei e tal. Aí tua pergunta. Então, Cajuru, Rádio K, filho. Rádio K como filho. Eu era casado, na época. Modéstia à parte, eu fui muito bem casado, você sabe disso. Várias mulheres, mas todas elas são minhas amigas. Elas e os maridos delas são meus amigos. Todo ano eu encontro com eles. Eu jogo xadrez com eles, bebo chopp com eles, tomo vinho com eles e tal. Fala em vinho, tem mais vinho aqui não? Tenho, é isso aqui. Então, Crépito. Então põe aqui. Crépito, lá de Pirenópolis. Esse é de Pirinópolis, né? Aí, Márcio. E eu então, assim, eu comecei a viajar, né? Gente, ser dono de rádio. Eu era chefe da equipe do Mané na Rádio Difusora de Goiânia. Porque o Mané foi o deputado estadual mais votado na época. Ele teve 60 mil votos na Copa de 86 no México. E eu fiz a Copa pelo SBT Record. Eu era o titular, o primeiro repórter do SBT Record. Narrador Silvio Luiz, aquele monstro sagrado. Monstro. Né? Pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos. Né? Meu pai era apaixonado. Teu pai era apaixonado. Quando o Silvio Luiz ia narrar. Aí eu comentarista do Ciro José, comentarista, e o repórter titular, junto com o Flávio Prado. Aí eu resolvo, de lá, 86, acabou a Copa, aceitei o convite do Mané de novo, o Mané me ofereceu uma fortuna de novo. Eu te contei da fortuna desde 79. 50 vezes. 52 mil reais. Eu ganhava 1.200 na Rádio Globo. Aí o Mané me ofereceu 200 mil reais na época. Em valor de hoje. É dinheiro demais. O Mané me convidou para comandar a equipe dele de novo, porque o Mané, na Rádio Difusora, ele tinha que sair naquele prazo eleitoral, né? Sim. Para ele ser candidato a deputado estadual. Saiu, foi o mais votado de Goiás. Teve 60 mil votos. Mané. E hoje em dia, um deputado estadual para ter 60 mil votos, olha lá, hein? É impossível. Né? É igual o Caju. O Caju, como vereador, teve 38 mil votos. Eu acho que nunca mais em Goiás terá. Você alguém teve quase 6% dos votos. Eu acho que nunca mais um vereador terá essa votação. Acho que não. Tomara que tenha. Mas eu acho que não. E embora a população aumentou muito, a quantidade de eleitores, mas ainda é muito difícil. Mesmo assim é difícil. Aí tal, eu falei, gente, eu casado com a Isabela Pinheiro. Lembra dela? Sim. A sobrinha do Ed Pinheiro, do Aire Pinheiro, né? E a mãe dela, a Maria Pastora. Irmã do Aire, irmã do Ed. Uma mulher maravilhosa. A melhor sogra da minha vida. A Maria Pastora. Pastorinha. Eu casado com ela. Eu viro o dono da Rádio K. Como? Na época, o Willis Rezende mandava em Goiás, você sabia? Igual o Marconi mandou um tempo, né? Hoje mandou o Caiado. O MDB mandou por muitos anos. Hoje o Caiado, para mim, o que é o maior governador da história de Goiás. Na minha opinião, Caiado. Eu sei que você discorda dele demais, eu também discordo. Não. Isso aí são questões filosóficas e ideológicas. Claro, sabe? Mas, enfim, naquela época, então, eu, Cajuru, Iris Rezende, mandava em Goiás. O Iris, como é que é? A rádio, vai ser a rádio do Cajuru. Era a Rádio Clube de Goiânia, do Joaquim Roriz. E a filha dele, Liliana Roriz. Louca de jogar pedra. A gente boa demais. Mas, enfim, a rádio fudida, quebrada. A rádio só tinha horário para evangélico. Horário vendido para pastor, certo? A rádio não existia, a última colocada em audiência. O microfone da rádio, esse microfone que eu tô aqui, é microfone de Rede Globo, de CNN, esse que eu tô aqui. O dela era um Lesson. Lembra do Lesson antigo? Sei. O Lesson é uma bosta. Lembra aquele microfone Lesson? Horrível. Horrível. Então eu tava num Lesson. Lá só tinha um Lesson. Imagina uma rádio só tem um microfone. Lesson. E eu lá. Essa rádio aqui tem a sua cara. Aí o Marcos Vinícius, não sei se você conhece ele. Conheço. Da Jovem Pan, publicitário. Foi da Central do Brasil, né? Nem sei se ele tem ainda a agência dele. Um gênio. Ele foi publicitário na Colômbia. Sim. O cara é um craque. Ele e o meu cunhado, irmão da minha mulher, então Isabela Pinheiro, o Adriano Pinheiro, os dois foram na Liliane, filha do Joaquim Roriz,
Isso ninguém sabe. Pela primeira vez eu tô contando também. Esse programa aqui tá... Graças a Revelação. O Galo canta é revelação. Aí, Márcio, eles foram para comprar a rádio do Joaquim Roriz. Mas tiveram que comprar da Liliane, a filha dele, que era quem mandava na rádio. A Liliane muito louca, muito doida na época. Gente boa, eu gosto dela demais. Nada Não é que é deputado em Brasília? Não. Que ele tem uma filha deputada em Brasília, né? A deputada é outra. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Essa é Liliane. Sim. A deputada é outro nome. Qual que é o nome dela? Daqui a pouco eu lembro. A Liliane falou, então tá, eu vendo. Ela vendeu a rádio em 80 parcelas. Porque não tinha dinheiro pra pagar. Tinha que pagar com a própria rádio. Porque o Marcos Vinícius foi lá, junto com Mas o tinha só um microfone Lesson também. A rádio fudida, estúdio, tudo fudido. E o Marcos Vinícius foi lá com o Barbosa Neto, lembra? Lembro. Deputado federal. E o Joaquim Roriz gostava demais do Barbosa. O Barbosa era quase um filho do Joaquim. Barbosa Neto. Na época ele era casado com a Márcia, a mulher dele. Eu amo a ex-mulher dele. E amo ele, o Barbosa. E o Barbosa e o Marcos Vinícius, os dois compraram a rádio pra mim. Portanto, que o Caju teve laranja. Nunca revelei isso. Pela primeira vez. Caju teve que comprar a rádio com laranja. Os dois compraram pra mim, sócios meus, ficaram só 6 meses. Evidentemente, eu os tirei. Falei, não, eu quero ser dono sozinho. E virei dono da Rádio K do Brasil. E assim nasceu meu filho chamado Rádio K do Brasil. E a Rádio K, será que nós vamos conseguir? Nunca mais. Será? Esquece, nunca mais. Nunca mais terá igual. Mas assim, hoje... Márcio, entrevista, Márcio. Quem trabalhou nela? Do operador, do puxador de fio. Que, aliás, eu dei uma casa, não sabia disso? Não sabia. Então vou te contar aqui também. Mais um, então. O puxador de fio da rádio é o Zezinho, José Naurinho. Menino de ouro. Apaixonado por mim. Mestre, me chamava de mestre. Mestre. Quando a rádio teve um faturamento brilhante na época, porque tinha patrocinador nacional, era Brahma, Bradesco, Conhaque de Alcatão do São João da Barra, Caninha 51, a rádio ganhou um dinheiro danado. Na época, 98, presta atenção, 1998, a Rádio K do Brasil faturava, sabe quanto? Faturava R$350 mil por mês. O Júnior Câmara, meu amigo, eu já briguei com ele demais, mas eu amo o Júnior. O Júnior é um cara que eu tenho uma paixão enorme. O Júnior me perdoou. Eu também falei um monte de merda contra ele. E ele não tinha que me perdoar, ele me perdoou. O Júnior Câmara é um cara fantástico que eu amo. E a mulher dele, que é uma mulher que faz um projeto social, e ela não propaga isso. Porque o Popular podia, por exemplo, o Popular podia fazer uma matéria de página inteira dela. Não faz, ela não propaga. Ela faz um trabalho social, a mulher dele, fantástico. A mulher dele é irmã do Maurício Roriz. Sabe disso? Não sabia. A mulher do Júnior Câmara. Esse Júnior Câmara é um cara fantástico. E eu tenho por ele uma paixão, porque esse cara me perdoou. De tanta merda que eu falei dele, me perdoou. Aí eu tava te falando. Nós estamos falando aqui de reviver, voltar a Rádio K do Brasil, né? Então, deixa eu te contar uma coisa. Você fala que nunca mais. Mas... Você entrevista o Júnior Câmara, o dia que quiser aqui. Traz o Júnior aqui. É um prazer. Então, traz o Júnior aqui. E ele vai te falar. Nunca mais terá Rádio K do Brasil. Nunca mais. Não tem jeito, porque, gente, uma rádio de Goiás, na época. Sim. Vamos falar, Goiás tem 1,5% do PIB brasileiro. Concorda comigo? Sim. Não podemos mentir. A Rádio K do Brasil tinha quem? De manhã, jornalismo. Tinha Alexandre Garcia, Carlos Nascimento, Carlos Monforte, Ana Terra, Francisco José, Lucas Mendes, Paulo Francis, ao vivo de Nova York. Eu me lembro. Lembra disso? Gente, a Rádio K do Brasil fazia um programa de manhã que parava a cidade. Tinha o comentário meu, que era o Cá Entre Nós, né, das 7 às 8. Elias Vaz, Martinano Cavalcante, Altair Tavares, uma puta de uma equipe e tal. E na hora do meio-dia entrava o esporte. Comentário meu. Parava a cidade. Parava a cidade. Meio-dia parava a cidade. Comentário do Cajuru. Agora eu tô de novo na Band News. 90,7 FM. O Cajuru, eu me lembro bem assim de que no auge da Rádio K, se você entrasse em algum táxi de Goiânia, eu acho que a sua audiência era 99%. Dava eco, né? Quando parava 99. Em semáforo. Parava semáforo, né? Dava eco. Né? Sim, mas é um negócio espetacular, magnífico isso.
Histórias. Enfim, foi um filho, né? A Rádio K foi um histórias. filho. E eu fiz história nela, porque Márcio, tudo que eu queria fazer na Rádio K, eu podia, né? Eu era o dono, né? Sim. Então era liberdade total. Você podia falar o que você quisesse. O Marconi Perillo, para quem não sabe, deu uma entrevista em 1998, quando ele ganhou a eleição do Íris, e ele agradeceu a Rádio K pela eleição dele. Porque quando a Rádio K começou a falar dele, ele tinha 5% no Ibope e o Íris 66%. 66%, lembra disso? Uma das viradas históricas no Brasil, né? Nunca aconteceu. No mundo. Um cara de 70 e tantos por cento, outro com 2% da No eleição. mundo. Não é no Brasil, no mundo. Aí o Cajuru vai na Rádio K e faz uma pesquisa para contrariar a Rede Globo, que era o Ibope, né? O Cajuru vai e faz uma pesquisa e desmoraliza o Ibope. O Cajuru vai e conta que estava pau a pau. O Marconi empatado com ele no primeiro turno, 98. E o Marconi ficou louco. Gente, A sua pesquisa era da rádio mesmo? Era tipo certo? Não, eu fiz sozinho. E devo isso ao Altair Tavares. O Altair que coordenou. O Altair, o Martinano. Mas quem coordenou foi o Altair. Mandou gente pro interior, mandou uma equipe e tal. Eu que paguei, claro. Mas, enfim, a pesquisa seríssima, a pesquisa mostrou que o Íris estava empatado com o Marconi em 98. Era a realidade, não era uma pesquisa vendida. Sim, mas o Popular dizia o quê? Que o Íris tinha 66%. Ibope, né? Divulgava o Ibope. Né? O Popular divulgava o Ibope. Não era culpa do Popular. O Popular divulgava o Ibope. Final, Marconi vai pro segundo turno e ganha a eleição. E ganhou no primeiro turno, inclusive, né? Ganhou no segundo. Marconi ganhou no primeiro turno, não? Não, no segundo. O primeiro turno foi empate técnico. Pau a pau. No segundo que ele ganhou. Pode checar aí agora. Mas é isso. Pode checar aí agora. Foi o segundo turno. Aí ele, Marconi, deu uma entrevista dizendo que ele ganhou a eleição pela independência da Rádio K do Brasil. A Rádio K fez um debate entre ele e o Íris, comandado pelo Juca Kfouri, maior jornalista do Brasil. Aqui ao vivo, um debate. O debate pegou fogo, parou Goiânia. Parou Goiás. Debate dos dois. O Juca comandou o debate. Eu fiz perguntas. Eu não comandei. Comandou o Juca. Um debate fudido, forte demais da conta. Enfim, isso aconteceu em 98. Eu fiz Muita gente não lembra disso. Eu fiz um debate em 2008, 2009, alguma coisa assim, para a eleição da OAB. Eu fui candidato a presidente da OAB. Eu lembro. Na Rádio K. E teve um fator, assim... Mas não era rádio, era rádio 730. 730. Me confundo quando o Datena e o Braga compraram a rádio. E aí eu sempre me confundo um pouco. Rádio K 730. E nesse debate tinha o Leão Denis. E eu, o adversário dele, naquela época não se falava em portadores de necessidades especiais, quase ninguém sabia. E aí eu viro para ele, falei assim, eu gostaria de saber, Leão, quais são suas propostas para os PNEs. Você sabe quando o cara soa? Eu não sabe de que esse maluco tá falando de extraterrestre? Ele começa a pergunta surpresa. Surpresa. Eu falo assim, nossa, eu não posso fazer essa maldade, né? Falou, não, Leão, eu queria te explicar que PNF são portadores de necessidades sociais. Graças a Deus eu não fiz essa maldade, não, Leão. Mas assim, e a política? Aí você vem e fala assim, olha... Gente, meu telefone até agora não? Não, eles não conseguiram carregar, não se preocupe, você vai me passar, eu vou... Cadê meu telefone? Não tem... Hein? Então, pelo amor, eu quero mostrar o negócio do Romário, você é mentiroso aqui. Não, nós vamos colocar nem que seja na edição aqui. Então tá. Você é um mentiroso, pelo amor de Deus. Aí você tem essa história peculiar, espetacular, com rádio, com a TV, com podcasts, com internet, né? Acho que a sua eleição até para o Senado, ela demonstrou isso, essa capacidade de interpretação desse movimento que sai das TVs, né, e passa para a internet. Como é que foi essa saída, mudança de vida para política? Você que falava que, eu não vou ser político. Então, um pouco daquela frase, olha, bobo daquele que pensa que a política não pode definir caminhos de uma sociedade, de um país. Foi um pouco isso. Márcio, você é um cara preparado, você é um advogado rato, talvez um dos melhores do Brasil. Para mim, você é um dos 3 melhores do Brasil. Obrigado. E olha que eu tive advogado demais, hein? Obrigado. Você sabe disso. Eu tive o doutor José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça, o Fernando Henrique Cardoso, sabe quem é?
Sei. Foi Eu meu não conheci, mas eu sei quem é. Foi meu advogado. Você está entre os 3 melhores do Brasil. Obrigado. Então, E aqui, tinha que te agradecer, aproveitando isso que você pode dizer, agradecer por você ter recebido a minha amiga Daniela Teixeira, nossa colega nossa, do mestrado, minha amiga, colega ela do vai ser mestrado, aplaudida na sabatina. né? Parabéns, muito obrigado a É. vocês, os demais senadores também, que a receberam, né? Eu acho que... Ela só tem um defeito. É. Qual que é? Qual o defeito da Daniela? Assim, que pergunta. Ela é casada. Ah, é casada? Mas o Miguel é uma pessoa espetacular. Então, muito migalhas, Então, né? sorte do Miguel. Miguel, te amo. Gente, ela é linda demais, né? Aquele olho verde dela, hein? Inteligente. Inteligente, bonita, conversa bem. Que mulher fantástica, né? Ela vai passar na sabatina vindo. Nós vamos aprovar. Até porque o presidente Lula já aprovou o nome dela. Foi? Sim, sim. Para ser ministra, né? Doutora Daniela, que é de Brasília, não é de Goiás. De não. Brasília, de Brasília. É. Mas tem família aqui em Goiás também. Mas aí você me perguntava, desculpa. Perguntavas dessa mudança, eu falei assim, não, eu acho que eu vou Pra política, né? pra política. Chega de... Bom, eu tenho que parar um pouquinho aqui. É porque nós vimos com essa... É. É uma carga É forte. Né? feliz, descontraída, né? É, Quando a gente fala de TV e fala dessas passagens suas da sua vida, são passagens espetaculares, né? Coisas porque que todo mundo tem curiosidade, é. gostaria de saber, quem É gosta, que quem não gosta. É porque eu nunca Isso dei uma enriquece entrevista. a sociedade. É que eu nunca dei uma entrevista desse jeito aqui, né, Márcio? Abertamente, Obrigado. assim, nunca dei. Deixa eu te falar, a questão da política, pra quem não entende, eu juro, você odiava. Odeio até hoje, odeio parte dela. Mas, cara, vem cá. A política tirou o Cajuru da televisão brasileira. 45 anos de carreira nacional. Eu trabalhei em todas as redes de televisão do Brasil. Todas. Inclusive na Rede Globo, em Minas Gerais. E aqui em Goiás também. Eu trabalhei na televisão em Anguera, aqui, na Globo. Não sabia. não É, lembro. eu fazia, sabe o quê? Todo dia, a matéria do Globo Esporte Nacional. Na televisão em Anguera, 2003, aqui em Goiânia. Era o Jurandir Santos, junto com o Joel Fraga. Pessoas que eu gosto. O Jurandir não gosta de mim, não. Mas eu gosto dele. Não tem nada contra ele. O Joel gosta de mim, o Joel Fraga gosta de mim. Mas enfim, eu pensei. O que vai virar a política do Brasil? Vai mudar minha vida? Vai. Gente, vem cá. Eu tô na televisão, toda hora eu saio do ar, Márcio, eu era demitido aqui, ali. E o dono, normalmente, não falava comigo, mandava o Bate-pau? isso aí. Pode chamar isso. Isso aí. Você deveria ver, o bate-pau. Aqui na Gali Canto não tem bate-pau. Gali Canto. A revelação. Aqui não tem bate-pau. Tem? Não, aqui não. Então, Márcio, aí toda emissora tinha, né? Cajuru, ontem você falou uma merda, você falou do político tal, fulano de tal. Então, infelizmente, você está fora do ar. Cara, eu perdi emprego toda hora, ganhando uma fortuna, né? Eu vivi o mundo inteiro, viajava o mundo inteiro. Modéstia à parte, fui casado com as mulheres mais bonitas do Brasil. Bonitas, inteligentes e pessoas maravilhosas, que são minhas amigas até hoje. Graças a Deus, não tem nenhuma ex-mulher minha que é minha inimiga. Todas são minhas amigas. E o atual marido delas é meu amigo. Eu jogo xadrez, bebo com eles, sou amigo deles. Eu falei, gente, puta que pariu. Cara, de novo, demitido. Emissora tal, demitido. Emissora tal, demitido. Quando você ficar puto demais. O único patrão, Márcio, também nunca falei isso, tô falando com você, primeira mão. O único patrão meu, que eu trabalhei com ele 16 anos no SBT. Eu comecei na TVS em São Paulo, em 83. TVS, São Paulo. Depois virou SBT. Silvio Santos. O único patrão honesto comigo foi ele. Ele chegou em mim e falou assim, Cajuru, não tem jeito. Eu vou perder a minha emissora, a minha concessão por causa de você. Porque você tá merda demais. Você tá xingando todo mundo. O programa era fora do ar. Eu, a Hebe Camargo, a Adriana Galisteu e o Cacá Rossetti. Só que a Hebe e eu xingávamos todo dia. A Galisteu não xingava ninguém. A Galisteu é do pai, do bem, né? O Cacá Rossetti também, esperto, inteligente, tal, equilibrado. Nada contra ele, eu gosto dele. Mas eu e a Hebe, porrada todo dia. A Hebe chamava o Lula de ladrão, o Zé dizia de ladrão.
Foi a época do Mensalão. Então era um programa chamado Fora do Ar. Toda quarta-feira, 11h30 da noite. Ganhava, era pau pra audiência. Tinha dia que ganhava do Jô. A gente concorria com o Jô Soares. E jantava com ele. Quem acabava a gravação, 8h30 da noite, ia jantar com ele. Eu te contei aqui, no início. Eu já vi entrevista com o Jô Soares também, falando, Cajuru, que o melhor patrão que ele teve também foi o Silvio Santos. Ele falou isso, foi publicamente. A gente ia jantar com o Jô, eu te contei aqui, no Jardim de Nápoles, Sim. na Martinico Prado, com a Angélica. Quem quiser, vai, hoje até hoje tá aberto lá. O dono morreu, o Toninho, amigo meu, irmão do Datena. Amigo meu, mas irmão do Datena, o Toninho. Restaurante maravilhoso. Aliás, Márcio, eu sei que você sabe comer bem. Vou te oferecer aqui pra você e pra todo mundo que tá vendo a gente. Olha, a comida, sabe o que era? Era um macarrão. Sim. Macarrão com um filé. O filé era o quê? Era tipo uma... Como é que chama aqui? Oh, meu Deus, como é que chama? Não fala. Filé, molho Não, madeiro. Não, aquele redondo, me chama. Redondo, me chama. Um filé. Né? Mas eu vou lembrar o nome. Então era tipo bolonhesa. Era um bolonhesa. Mexe naquela bola bolonhesa. Bolonhesa. Quem sabe aqui, a bola bolonhesa? Quem sabe? Me chama. Bolonhesa é o macarrão, né? Então era bolonhesa com macarrão maravilhoso que tem lá. É só chegar lá e falar, eu quero comer a comida do Cajuru, a comida do Jô Soares. Todo mundo sabe lá. Aí lá, maravilhoso, tal, restaurante maravilhoso. E aí, só desculpa. Tá falando. Nós estávamos falando aqui sobre a sua perspectiva de voltar para a política, né? Você teve essas demissões, Isso. esses que eu entrei na patrões política? Você que perguntou, sempre usavam por que um que eu entrei? bate-pau, né? E depois que você eu entrei? comentou, falando sobre o Silvio Santos, foi o único patrão, na verdade, teve a dignidade de chamar e conversar. E explicar o que ele vivia, por causa daquele programa que você tinha com a Hebe. Isso. E Márcio, Adriano. eu não tenho nenhuma dificuldade para você. A gente tá aqui agora de manhã, quase 1h da tarde. E é o seguinte, eu tive 2 Covid. Você teve Covid? Tive 2 também. Então, não sei se o médico falou. O meu falou. Covid te dá o quê? Uma única sequela. Qual que é? A perda de memória. Sabia disso? Ou não? Eu acho que ele tem um pouco de uma memória celular. Ele ataca onde, às vezes, a pessoa tem um pouquinho de deficiência. Então, eu perdi. A minha memória é de elefante. Todo mundo dizia, Cajuru, você tem memória de elefante. Pelo amor de Deus, você lembra de tudo. Hoje eu perdi. Então, Minha por isso... esposa, a Cristiane, ela fala, depois do Covid, eu às vezes tem esses lapsos. Então você fala pro Cristiano, o Cajuru tá com problema de Covid. Porque de memória. Eu tô conversando com você que tem hora que eu esqueço. Então, voltamos à questão da sua pergunta. Por que o Cajuru na política? Porque eu levei tanta porrada na televisão e eu era tirado do ar pelos políticos. O Marconi me tirou do ar, caçou minha rádio em Goiás, você lembra disso? Sim. O Fernando Henrique me tirou do ar nacionalmente. O Aécio Neves me tirou do ar Neves. nacionalmente. O Tancredo Neves me tirou do ar nacionalmente. Então eu levava tanta porrada. O Paulo Maluf me tirou do ar do SBT nacionalmente. O Silvio Santos, que eu estava te falando, foi o único patrão, tá falando isso pra você. Agora voltei a lembrar aqui. Memória voltou. O único patrão na minha vida que chegou e falou assim, Cajuru, eu vou quebrar. A minha emissora vai ser tirada do ar. Então, você vai embora daqui. Eu ganhava 280 mil reais no SBT. Silvio Santos. Ju, você já tá morando em Ribeirão Preto. Eu tinha uma namorada lá, Luciana, de Altinópolis. Deve estar nos vendo agora. Ou vai ver o programa. Linda. Luciana, lá de Altinópolis. Ao lado de Ribeirão Preto. Ao lado de Ribeirão. Você conhece? Conheço. Linda, Luciana, linda. Então. Eu namorando a Luciana. Então eu ficava em Ribeirão Preto por causa dela. Claro que é por causa dela, evidente. E eu só ia para São Paulo na quarta-feira fazer o programa da Hebe comigo, o Fora do Ar. Sim. Que eu era o diretor do programa, apresentador e âncora do programa. O senhor chegou comigo, o senhor falou assim, Lu, você já está morando em Ribeirão Preto? Você está lá? Aí ele falou assim, até me falaram que você está namorando lá, que você casou. Eu falei, não casei não, senhor, estou namorando. Então, você está lá? Estou lá. Então vai para lá, fica lá. Eu falei, vou para lá, eu já moro lá, senhor. Então, você mora lá, fica lá.
E lá tem uma emissora minha, que não era afiliada dele, entendeu? Ribeirão Preto é o quê? SBT do Silvio Santos. Não era emissora afiliada, igual a Anhanguera, em Goiás, televisão em Anhanguera. O que ela é? Ela é uma emissora afiliada à Rede Globo Televisão. Ela não é da Rede Globo, correto? Ela é afiliada. Lá em Ribeirão é diferente. Lá o SBT é do SBT, do Silvio Santos. Porque quem não sabe aqui, tá vendo a gente aqui, todas as empresas de televisão, elas têm direito a 6 concessões. Cada uma tem direito a 6. Só 6. As outras são afiliadas. Você só é dono de 6. E o Silvio, entre as 6, Ribeirão Preto era dele. SBT. E o Silvio falou assim, Cajuru, já que você bora lá, vai pra lá, faz um programa na hora do almoço, a hora que você quiser, define o que você quer. Eu defini o nome, era Cajuru na área. Entra no YouTube, quem quiser entrar agora, pode entrar. Entra você no YouTube aí, Cajuru na área, YouTube. Entra aí agora. Silvio Cajuru, faz esse programa lá você fala o que você quiser, xinga, manda todo mundo da puta que pariu, faz o que você quiser, mas lá, aqui em São Paulo não dá mais, Cajuru. Então ali, Márcio, para responder objetivamente, não ser longo com você, ali eu vi que a minha carreira estava acabada. Entendeu? Eu falei, gente, eu não posso trabalhar mais em televisão. Falei, então eu vou para a política. Quem me tirou do ar foram os políticos. Então eu vou para a política tirá-los do ar também. E tirei o Marconi do ar, sabe disso? Derrotei o Marconi em 2018. Depois de 2022 de novo, derrotei o Marconi. E tirei o Aécio Neves. De senador e virou deputado federal. Foi? Isso. De governador. Presidente da... presidenciável, candidato. Presidente da Câmara dos Deputados. Primeiro colocado disparado, Cajuru tirou do ar. Cajuru foi pro ar, deu entrevista, meteu o pau nele, tirei do ar. Tirei do ar o Marconi Perillo, que hoje não tem nada contra ele, Marconi hoje, e eu não somos amigos, mas também não somos mais inimigos. Então assim, eu fui pra política, Márcio, nunca ninguém me deu chance pra falar desse jeito, você aqui agora. Porque ela que me tirou do ar na minha carreira que eu amava, a televisão brasileira. Na verdade, a política empurrou você pra dentro dela. Falou, olha, a única solução que você tem é estar aqui dentro. Então, acho que... E eu entrei na política para fazer diferença. Modéstia à parte hoje, se você quiser. Você entra no portal Transparência do Senado Federal, põe lá. Prestação de contas, senador Cajuru. O único senador da história do Brasil, não é na história de Goiás, história do Brasil, que não custou um centavo no Senado, fui eu, em 4 anos e meio de mandato. 4 anos e meio de mandato. Eu nunca gastei um centavo, Márcio. Passagem aérea zero, alimentação zero, moradia zero, tudo sem imaginar. O Brasil sabe, Goiás sabe disso. Não sabe. Acho que sim, sabe Não, sim. Goiás pouca gente sabe. Cajuru, Isso que me deixa triste. você acredita em Deus? As pessoas não reconhecem isso. Você acredita em Deus, Cajuru? Claro, o Einstein acreditava em Deus. Como é que eu não vou acreditar? Você tá louco? Mas tem gente que infelizmente diz que não acredita. É babaca. Mas assim, sabe por que essa Eu pergunta? amo Deus, tá louco? Sabe por que essa Eu pergunta? sou devoto da Nossa Senhora Aparecida. O cara é minha Eu mãe. também. E falar sobre Nossa Senhora Aparecida vai ser lançado agora no próximo dia 12 de outubro, uma cidade próxima a Foz do Iguaçu. Eu estive lá agora semana passada, chama Itaipulândia, o segundo santuário de Nossa Senhora Que Aparecida, lindo, é? certo? Autorizado pelo Vaticano. Que maravilha. E lá tem a maior imagem de Nossa Senhora Aparecida da América Latina, que são 27 metros de altura. Vale a pena para quem não conhece ir lá conhecer. Quando vai ser? Dia 12 de outubro agora. Por isso eu devo estar lá. Eu fui convidado pela prefeita, Cleide, né? E eu, se Deus quiser, eu estarei lá também. A lei de prefeito de onde? Cleide é prefeita de Itaipulândia, a cidade onde vai ser... Cleide. Cleide. Tá? E Cleide Prats. E ela, agora no dia 12, me fez o convite. Se Deus quiser, eu estarei lá no dia 12. Fala pra ela me convidar. Tá, eu estou estendendo já em nome dela o convite. E vou fazer isso também, fazer oficialmente. Quem sabe a gente pode estar juntos lá. Deus quiser. Mas, e Cajuru, eu te faço a pergunta, porque quando eu te perguntei, é óbvio que eu tenho absoluta certeza sobre isso, te conheço. Gente, o Márcio quer terminar a entrevista, que tá longa demais. Não, mas Vocês tá entenderam? maravilhosa. Porque em 2016 deve ter sido, se eu estiver errado, você me corrige. Deve ter sido difícil você ter tido mais de 100 mil votos para deputado federal. Acho que o 10º colocado. Não, quarto. Quarto colocado em 108 votos. mil votos. O Quarto colocado, mais votado mais entre os votado do 17. estado de Goiás. E não ter sido eleito.
Acho que deve ter sido frustrante aquilo ali, né? Não, caguei. Mesmo? Caguei. Mesmo? Eu sabia, porque eu entrei no partido... Você não teve a quantidade de votos do quociente eleitoral. Porque o partido é uma bosta, vamos falar a verdade? Só que o partido de um irmão meu, um cara que eu amo, o Braga. Jorcelino Braga. Casaram com a dona Andréia, que eu também amo. Portanto, como eu amava o Braga e amo o Braga, eu aceitei ir, sabendo que o partido dele era uma bosta, uma merda. PRP. Uma bosta de partido. Tanto que eu perdi a eleição por causa do partido dele. Perdeu a eleição, faz parte. Por causa de eu perdi a eleição por causa de 1.500 votos. Eu tive 108 mil votos. Eu fui o quarto mais votado entre os 17 federais eleitos. Fui o quarto, ok? E quem me derrotou foi um candidato que 15 dias antes da eleição, o Marconi Perillo deu uma faculdade para ele, em Aparecida, de presente para ele, faculdade de medicina. Ixi. O que ele fez? Ele simplesmente desistiu da candidatura dele. Que se ele fosse candidato, eu ganharia a eleição rindo. Porque lá em Aparecida, ele teria 1.500 votos ou não? Ah, com certeza. Estou falando do professor Alcides. Teve muito mais de 1.500 votos. Que é meu irmão. Já foi eleito 2 vezes. Hoje é meu amigo, meu irmão. Adoro ele. Acabou a briga nossa. Mas ele me fudeu, cá entre nós. Ou não. Fudeu, por causa de 1.500 votos. Cajuru ou não. Ou não. Talvez você não seria senador hoje. É verdade. Aí depois eu virei o vereador mais votado da história de Goiás. 38 mil votos. Nunca mais ninguém vai ter esse número de votos em Goiânia. E depois eu virei senador com quase 1.600.000 votos. Eu teria 2 milhões de votos. Para quem não sabe. Talvez você também não. Pela primeira vez aqui, vou dizer. Para Goiás saber. Eu só perdi do Vanderlan. Nada contra o Vanderlan. Só que o Vanderlan, entre ele e eu, existe uma inteligência diferente. O Vanderlan pensa menos do que essa mesa aqui. E eu vou pedir desculpa para a mesa porque eu estou ofendendo a mesa. O Vanderlan nunca leu o Gibi. Nunca leu o Pequeno Príncipe. Portanto, eu sou muito mais inteligente do que ele. Nem o príncipe de Maquiavel. Nunca. O Vanderlan sobe na tribuna e fala problema. Fala, o pessoal foram. O Rui Barbosa estaria atrás da gente no Senado, na tribuna. O Rui Barbosa passa mal quando o Vanderlan sobe. Tanto é que ele quase não usa a tribuna. Porque ele sabe que ele é uma merda para falar. A oratória dele é uma bosta. Mas eu gosto dele, gente boa. Aí tal. Cajuru, de repente, teve menos votos que o Vanderlan. Por quê? Só por causa de um motivo. 10 dias antes. Teve um boato. 10 dias antes da eleição, o boato qual foi? Eles gastaram mais de R$1 milhão. É aquele pastor Oides, irmão do Luiz do Carmo, e os homens lá, os amigos da igreja lá. Igreja, não sei, acho que é Madureira, sei lá o quê. Eu sei que eles fizeram o quê? Olha a sacanagem comigo. Pegaram um vídeo, igual aquele do William Bonner, com a Renata Vasconcelos e tal. Tipo assim, um vídeo de sacanagem mesmo. Pegaram o vídeo e editaram o vídeo em que o Cajuru falou, sabe o quê? O Cajuru foi, Márcio, eu fui coroinha, fui sacristão, quase virei padre em Brodowski, no interior de São Paulo, terra de Portinari. Eles fizeram um vídeo meu e editaram, pegaram palavra a palavra. Aí eu falo assim, olha o vídeo que eles botaram no ar. 10 dias para a eleição. Eu, Cajuru, acho e penso que Deus é canalha. Cara, eu nunca falaria isso, pelo amor de Deus. Mas assim... Tiraram 400 mil votos meus. Ah, com certeza. Faltavam 10 dias para a eleição. Os evangélicos estão nos vendo agora. Se demorasse mais 15 dias para ter eleição, eu perderia a eleição. Tanto que o Wilder tinha 200 mil votos, ele passou para 700. Tirou de mim 500 mil votos. Juro, então, o pessoal tá passando mal aqui do estúdio. Eu tenho duas coisas. Primeiro, são dois presentes, que são uma obra que é resultado de uma pesquisa minha de livro, mestrado, né? Sobre a constitucionalidade das associações. E esse aqui é o Manual de Cumprimento da Sentença, é um livro de processo civil. Não sei que não é essa área, mas vai deixar no seu gabinete lá. Claro, o papo daqui, papo. Né? O papo daqui, o papo pega. E o outro, cara, e depois você lê pra mim, né, Paulo? Que não é bolsonarista, eu queria deixar esse aqui, sim, é uma minuta de projeto que... Ah, você falou em bolsonarista. Você sabia que o Bolsonaro gosta de mim, não? Eu tenho certeza que sim. Pode ir. Por quê? Ele me ligou, tem o quê? Tem uns 15 dias,
para me agradecer, porque eu sou o único cara do governo do Lula, que eu sou vice-líder do Lula, você sabe disso. Sim. Escolhido Líder pelo do seu Lula. partido. Escolhido pelo Lula. E líder do PSB, que é o partido filiado e base do Lula. Né? O PSB histórico, o PSB de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, de Carlos Siqueira, de Geraldo Alckmin e tal. O Alckmin, que eu amo. Eu não aceitei assinar, que era o pedido de quebra do sigilo bancário da Michele Bolsonaro. Pode, negócio. O cara do governo não aceitar isso. Não aceitei. Porque pra isso é coisa familiar. Porque eu tenho gratidão com a Michele. A Michele me ajudou no centro diabético. Sim. O centro diabético, eu tinha muito assunto pra gente falar sobre o centro diabético. Tem muita coisa que eu queria falar sobre ativismo judicial. Autismo, doenças raras, diabetes. Nenhum político na história de Goiás fez isso. Eu sou o primeiro. E outra com 10 centros hoje no Brasil, não é? Mas esse aqui... No Brasil não, em Goiás. De Goiás. Esse projeto aqui é um mini projeto que é resultado de uma... Quando eu fui presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário, e resultado de uma pesquisa, não só minha, mas de todos os demais componentes que fez parte dessa Comissão Nacional. E ele é um projeto que ele possibilita que os registros fundiários sejam feitos diretamente e a gente pule apenas uma casinha que é o cartório de tabelionato. Hoje você vai fazer uma escritura, a pessoa às vezes gasta ali 10, 15, 20 mil reais com a escritura. Sim. E esse projeto vem contemplar isso, certo? Para você ter ideia, só Goiás hoje deve ter mais de 500 mil imóveis com problemas fundiários. E uma parte disso, eu estou falando só Goiás, né? Só Goiás. Para o Brasil. Então, o Brasil todo tem problema fundiário e a pessoa deixa de registrar por questões econômicas e financeiras. Claro. Esse é um projeto que, e para a advocacia é muito importante, porque ele transfere aquele ônus de lavrar a escritura com a responsabilidade para os advogados. Claro. Isso já existe, nós não estamos inventando a roda, é uma Mas questão, nunca ninguém é Não existe nenhum projeto dessa natureza. Não? Então é meu. Então, eu gostaria de te entregar... Pablo, né? Pablo, é meu. Cuida dele, segunda-feira já põe já. Se você Segunda-feira pudesse... Agora. Então, é bom para a advocacia, é bom para a Pablo sociedade. foi assessor do Michel Temer, pra você saber. Pois é. A minha equipe é foda. Fiquei sabendo já, Pablo. Parabéns, né? E o Michel Temer, um excepcional constitucionalista como é, inclusive estudei nos... Meu amigo. Hoje é aniversário dele, sabia? Vamos mandar parabéns pro Michel Temer. Hoje é aniversário dele. Já li muitos os livros dele de constitucional, tive a oportunidade de estudar. Eu li muita cunhada dele. A irmã da Marcela. E hoje eu tô lá no doutorado de constitucional, né? Mandar um abraço para meus colegas do doutorado, do mestrado do IDP. Juro, olha, tem muitos assuntos que eu gostaria de continuar, mas a equipe tá outro aqui. Outro dia. Sabe, tem muitos assuntos que a gente... Falar sobre centros diabéticos, falar sobre ativismo judicial, que eu gostaria de poder falar. Falar de outros assuntos, outras amenidades, só você marcar que eu venho com o maior prazer. Histórias. Mas esse programa aqui, nós vamos deixar muitos cortes, se Deus quiser, para muita gente poder assistir, curtir, aproveitar. Não, só tenho que te agradecer. Você está enganado. Programa de podcast é diferente. Eu dei uma entrevista nacional, naquele podcast, como chama o cara? O Barbudo, como é que chama? O Flow? Não, o outro. O Flow. Outro. Sem ser o do Flow. O Flow me chamou, mas só que o Flow eu tinha que pagar passagem para ir lá. Eu não fui porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu vivo do meu salário. Sim. Eu não ganho nada mais do que o meu salário. E o Flow você tinha que pagar o salário, pagar o hotel, pagar tudo. Então eu fui. Esse outro me pagou tudo. Passagem, hotel, táxi, comida, tudo. Daqui a pouco eu lembro. Não. Sim. Depois vamos colocar aqui. Gente, como é que chama, gente? É o Covid. Esse é o problema do Covid. Não. Eu tô tentando lembrar o podcast dele, fantástico. Mas em março, depois de você, esse cara me deu um maior prazer, me entrevistou e tal. Rafael. Não, hein, Pablo? Não é Rafael o nome dele? Aquele cara que tem um podcast nacional fudido, tem audiência do caralho. Ele é tão forte que na eleição... É aquele que fez com o Bolsonaro. Então, na eleição, ele, no mesmo horário, ele entrevistou o Bolsonaro e o Flow entrevistou o Lula. Ele ganhou. Ele bateu em audiência. Sabe quem é? Sei quem que é, eu me lembro dele, eu só agora não tô... Então, ele mora no Morumbi. A casa dele lá, ele é casado. Ele é muito bom. E ele bem casado. Sempre assisto ele. Bem casado. Vamos colocar aqui o podcast dele também, para o pessoal assistir. Pode botar aqui. O estúdio dele é na casa dele. Ele me recebeu bem demais. A produção dele, a menina, o menino. Demais. Então, assim,
Depois dele, você e ele, vocês dois podem contar com uma coisa. Na história de vocês dois. Vocês dois conseguiram tirar tudo que eu juro. Ok? Que bom. Nós vamos, você tem muito mais para oferecer, que Júlio. Só o tempo que tá, infelizmente, tá estourando e Tudo tem tempo. para podcast a gente tem um limite aí de tempo, né? Tá. Mas assim, ó, de Então, mas coração. eu só queria dizer pra você o que eu acabei de dizer. Podcast é diferente. Sim, A entrevista, ela pode ser grande, mas ela dá audiência. isso. Você fala, Cajuru, YouTube, Instagram, Facebook, bota um vídeo só de 30 segundos, senão ninguém vai ver. Tudo bem, mas podcast é diferente. Uma entrevista sua de 1 hora te dá audiência enorme, gigantesca. E você puder colocar nas suas redes sociais, você tem milhões Claro que eu de vou colocar, seguidores. eu sou bobo, sou idiota. né? Esse episódio vai ao ar na quinta-feira, a partir das 19 Aí você horas, manda né, dia bem. 28. E nós vamos colocar, tanto no nosso Instagram do Galicanto, no YouTube do Galicanto e também no Spotify. Então, Aí você manda bem. eu vou te enviar. Eu juro, olha, foi um grande prazer te receber, Eu. bater esse papo com você aqui. Foi Márcio, você não é amigo, foi você é irmão honroso, né? Foi honroso para mim. meu. Pra mim Eu acho que a também. gente poder oportunizar para algumas pessoas, principalmente para os jovens que não conhecem, que às vezes não sabem, não tem conhecimento, mas como a internet possibilita essa comunicação ágil. Tá. Às E vezes o põe cara no tá ar o viajando. Romário, Então, vamos colocar, você vai me mandar eu vou fazer Romário questão mandando de a colocar o gravação Romário. para o Casagrande. para o Casagrande. Que ninguém tem no Brasil isso. Tá? Então vamos fazer Depois da questão de briga dos colocar. dois. Vamos fazer É. questão de colocar aqui na edição. Até quinta-feira você me manda no meu WhatsApp e eu vou. Já tem, minha colocar equipe, aqui. eu elogiei, mas é incompetente. Trabalhou com o Temer, não é incompetente. Ele, o Pablo, o outro lá, o Jefferson, o Jefinho. Tudo Então, incompetente, né? Eu queria Deixou o celular que eu não ficar sem É. bateria. Deixa um abraço aqui para minha equipe lá do Márcio Cunha Advogados, que preparou esse prato aqui, pensando em você, essa tábua de frios. É por causa da Agradecer o crise. Marcelo lá da Intrépidos, né? E dizer, olha. Eu só não comi por causa do meu intestino. Ah, tá. E agradecer o O Marcelo. vinho maravilhoso, hein? Maravilhoso. Tá? Não é Aliás, por nada que eu me Aliás, tem mais aqui? Tem mais. E vou pedir o Marcelo para mandar mais para nós lá. Nossa, adorei esse vídeo. Deixar ser prestigiado lá no Senado com os demais senadores. Queria convidá-lo para a gente fazer o último brinde. Dizer Nós. a todos os demais. Adeus Adeus. e a saúde. Até a próxima, se Deus quiser. E muito obrigado novamente, Cajuru. Foi Obrigado. muito bom passar esse tempo com você aqui e poder aprender um pouco mais com você, com as lições que você deixou para nós, para todos nós hoje. Valeu. Nada. Gente, eu Valeu. sou um simples ser humano. Nada mais que isso. Beijo.